E aí, meus jovens, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um Minuto Jovem Podcast. Do meu lado aqui, Nada mais, Marquinho, de novo. Marquinhos Nogueira. E é isso aí, nosso convidado de hoje é um cara super especial. Estamos aqui em circunstâncias diferentes, né? Na outra vez eu estava na produção, porque já participou de outro podcast. Foi. Pastor verdade. Márcio Melo, uma salva de palmas? Salva de palmas! Para todos nós. Seja bem-vindo, pastor. Cara, eu que agradeço, um privilégio. Eu já tava, na verdade, assim, com ciúme já. Um montão de galera boa aqui aparecendo aqui. E Falei, pô, o e convite não vou não lá, e chegava. o convite não chega. Eu comecei a ficar preocupado já. Aí eu usei minhas artimanhas, falei com a mãe do Marquinho para ligar pro Matheus. Não, brincadeira, né? A galera convidou. É bênção para mim, viu? Bênção. Tenho acompanhado o trabalho de vocês. Que bom, cara. E tem sido bênção para minha vida, pode ter Amém. certeza. Olha, Mano, e pra mim é uma honra, velho. Claro, ele é seu pastor, né, Meu inclusive, pastor. E desde novo, né? Quando eu cheguei aqui, você tinha acho que 2 aninhos. 2 aninhos, desde que eu nasci. Pode falar praticamente. disso, cara. É uma honra imensa. mesmo. Pois é. E a gente, Família é muito querida. e a gente gosta muito, né, de falar da palavra. Sim, E hoje sim, o episódio é voltado para um tema específico que a gente vai conversar sobre Jesus. A gente vai falar aqui para você ser abençoado aqui, para nós também aprendermos, né? Aprendemos. Isso aí. Então hoje é um podcast voltado para isso. E vamos falar dos nossos patrocinadores antes da gente prosseguir. Bom, a Tinalto Tintas é patrocinadora aqui do canal. Só gente boa que é patrocinadora Boa, aqui. é top. Pastor Rafael, também Milton, Rafa, galera do Vinicim, Igor, enfim, galera de E Tinalta família top. toda, né? Isso. Isso aí. Bom, a Tinalto Tintas proporciona que a gente faça e mantenha esse podcast bonito, pintadinho, maravilhoso. Olha só, tudo que tá aqui, a Tinalto Tintas Que você acha do proporciona estúdio, pra pastor? gente. Legal, top, cara. Aí, ó. Muito Tudo top. por conta da Tinal. Isso aí. Então, se você quer renovar o seu cenário, sua casa, sua empresa, com a melhor pintura, quer dica também, né, de como ornamentar tudo certinho, a Tinalto Tintas faz isso também. Você chega lá, gente, não sei o que eu faço. Só ir na Tinalto que eles vão te mostrar o que você Eu vai fiz fazer. um deck de madeira, um verniz top lá da Tinalto, lá, um deck de madeira top. Pois é, isso aí. Então, assim, a Tinalto tá em 90%, 95% dos lares de Manhuaçu e região. Se não 99, né? Se não 99%. Bom, e a merenda de hoje, quem mandou pra nós, é uma franquia que eu amo muito, tá? A Fast Salad. Gostei. Isso. Ô, gente, a Fast Salad é uma franquia de alimentação saudável. Ai, caiu. De alimentação saudável. Hoje mandaram pra gente aqui, ó, wraps. É o wraps mesmo que fala. O pastor tem um inglês mais entendido que o meu. Wraps aqui pra nós. Mandaram também suquinho. Gente, olha que capricho que eles mandaram pra gente, 100% cara. natural. 100% natural, Sem saudável. açúcar e conservantes. E também mandaram crepes pra gente, olha só. Pra gente tá, né, porque o nosso convidado aqui é um convidado bem tratado. Todos os convidados são bem tratados. Eu achei legal a própria garrafinha personalizada. Isso, assim, um personalizada, capricho, é muito demais, bacana. E mandaram uma mensagenzinha pra nós aqui, eu quero essa aqui, ó. Para o canal Minuto Jovem, feito com muito carinho. Equipe do Fast Salad. Bom, muita gente acha que comida saudável não é gostoso, né? Ah, eu vou comer salada. Gente, Fast Salad quebra totalmente esse paradigma aí, né? Preconceito Cara, com a porque salada. tudo do Fast Salad é muito gostoso. Além de ser super saudável, é super gostoso. Você come, gente, eu quero comer mais. Então é isso aí, Fast Salad. Sigam eles no Instagram, tá aparecendo aqui na tela, na descrição também. E é isso aí. Preço super acessível também, né? Que a galera sempre acha que É comida caro, saudável é. muito Não, Isso, exatamente. Cabe no bolso do brasileiro. Então, e também o pastor ganhou um presentinho Presente. aqui. Presente. Isso é top. Se Eu dá- sou apaixonado por pudim, Matheusão. E o pudim gourmet da Chimene. Chimene. Mandou exclusivamente pro Legal, pastor. cara. Rafael falou assim, ó, quando o pastor for lá, fala que eu vou mandar. Então, o pudim do gourmet da Ximene tá aí fortalecendo e Legal. fazendo um agrado aí pro pastorzão. Aproveito Isso para aí. mandar um abraço aí pro Vitão, esposo da Chimene aí. Isso aí. Vitão Vitão abençoado. municipal de esporte aqui na cidade, tem uns projetos muito top aí O pra Vitor já molecada. é secretário? Secretário de Caraca! esporte. Então, Tá na lista pra ser chamado. é o esposo da Chimene. Eu Moleque conheço bom, ele, só que eu não conhece, sabia Aí que ele vai já chegar tinha o virado convite secretário. Aí tem ué. tá cheio de projeto legal aí pra galera aí, pra juventude, principalmente aí da nossa Isso é cidade. importante. Fantástico. Aí Muito mais bom. pra frente a gente fala do docinho. Pode ser. Beleza? Pastor, vamos que vamos então. Qual que é o tema que a gente vai Rapaz, conversar aqui hoje? vamos bater um papo sobre arrependimento, né? Assim, Matheus, eu achei legal esse podcast porque o ser humano é um ser completo, né?
ele não é só espiritual, né? Ele é também emocional e físico, né? Nós somos Exatamente. tricotômicos, somos um ser de 3 partes, dividido corpo, alma, que é a psique e o espírito. Então, a gente ouve aí os podcasts aí também tratando da mente, né, com assuntos diversos, e hoje, né, a gente bateu um papo aí sobre uma parte mais espiritual, aí falar sobre arrependimento, né? E eu particularmente, eu gosto de um personagem magnífico da Bíblia, que é o filho pródigo, Sim. né? Que é a personificação do arrependimento. É um cara que muita gente não gosta porque o cara pediu pro pai a herança antes do pai morrer, e parece que estava querendo a morte do pai, e a Bíblia diz que o pai deu, né, a herança para ele, a parte não só para ele, mas como para o irmão também, e ele sai de casa e gasta dissolutamente, né, toda a sua herança, né? E ali, imagino eu, né, a gente vai conjecturar aqui, penso eu que ele saiu lá com 18 anos de idade, né, maior de idade, podia com um bolso cheio de dinheiro, foi para um bar, e aí nesse bar aí, né, começou a juntar amigos, porque é muito fácil ter amigos quando você tá bancando, né? Imagino eu que ele pediu a primeira cerveja sozinho, e aí daqui a pouco sentou alguém do lado, aqui um copinho, e não, legal, me dá, e aí começou a juntar amigos, e daqui a pouco começou a chegar mulheres, porque algumas se colocam nessa posição de querer alguma coisa em troca, e aí ele tá ali de repente cheio de amigos, cheio de mulheres, enquanto dinheiro tinha. Mas um belo dia, diz a Bíblia, que ele gastou dissolutamente tudo. E penso eu que um belo dia ele deve ter se visto sozinho, porque aqueles amigos que ele tinha feito no bar tinham ido embora porque o dinheiro acabou. Aquelas mulheres que, em especial, foram ali por causa do dinheiro, também foram embora porque o dinheiro acabou. E ele quis se alimentar, ele teve fome, não tinha dinheiro nem para comer. E diz a Bíblia que alguém sugeriu ele e falou, olha, eu tenho porcos ali, se você quiser cuidar dos meus porcos. E ele perguntou, mas você vai me pagar quanto para cuidar dos seus porcos? Não vou pagar nada. Se você quiser comer, você come das alfarrobas do porco, aquilo que nós conhecemos hoje como lavagem, né? Você come da lavagem do porco se você quiser. E ele não tinha opção, né? Porque assim, a gente quando se afasta do pai, normalmente a nossa vida vai lá para os porcos, ou seja, vira uma porcaria, literalmente, né? Viver sem Deus é viver uma vida de porcaria. Sim. E aí esse jovem, um belo dia ali, sentado no chiqueiro, imagino eu, cheirando mal, né? Por causa dos porcos, sem tomar banho, sem trocar de roupa, ele pensou, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Os empregados do meu pai, eles vivem melhor do que eu estou vivendo aqui. Então eu vou me levantar e vou voltar lá para casa do meu pai e dizer para o meu pai, olha, pequei contra o Senhor e pequei contra você, meu pai. Eu não sou digno de ser chamado mais teu filho, mas me permite ser pelo menos teu empregado. E a Bíblia diz que ele então cai em si, e eu acho isso lindo, porque o arrependimento provoca isso, né? Ele cai em si e volta para a casa do pai, e ao chegar longe, o pai já o avista e corre em direção dele e o abraça e dá para ele, né, as vestes novas, uma sandália nova, um anel, trazendo a aliança novamente do pai com o filho, e promove uma grande festa de retorno desse filho. Mas o interessante, Mateus, é que quando a gente pensa em arrependimento, eu penso nesse jovem especial que eu gosto demais, é um dos personagens, como eu já disse, de maior relevância para a minha vida, é porque ele é um personagem de extrema coragem. Primeiro, ele teve coragem de errar. Porque a gente precisa ter coragem de ousadia, de dizer assim, cara, deixa eu ver. Deixa eu pagar para ver. Deixa eu pagar para ver. Isso aqui que vocês estão fazendo, puxa, deixa eu ver. Deixa eu ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Vou arriscar. E a gente só vai saber se vai dar certo. Ele, infelizmente, não deu certo, mas ele teve ousadia. Ele teve coragem para fazer isso. Alguém pode dizer, não, mas ele fez de maneira errada, ele deixou o pai. Não, mas ele naquele contexto ali, ele pensou, puxa, eu tenho trabalhado aqui junto com meu pai, mas eu quero
alçar voos altos, eu quero, às vezes, tentar a minha sorte. Eu sei que a sorte do meu pai já foi lançada, eu sei que, como filho aqui, eu estou bem calçado, mas deixa eu tentar. Então eu vejo isso de forma benéfica, ainda que todo mundo, quando você vê alguém pregando, você sempre vai ouvir de forma negativa essa atitude do filho. Eu vejo, por outro lado, óbvio que não tiro mérito dessa visão, né? Porque a Bíblia ela tá aqui, é uma só, mas eu estou vendo ela assim, Mateus assim, o Marcos assim, então a gente pode visualizar de vários ângulos. Então, eu olhando por esse ângulo, eu vejo um jovem ousado, corajoso, que ainda que na cabeça de outros, puxa, cara, você vai fazer o quê? Teu pai tá aí, toda a estrutura, Você tem tudo na mão. tudo na mão, mas ele diz, não, deixa eu tentar. Vendo por esse contexto, eu tô realmente buscando na minha memória e as coisas que eu sempre ouvi e também entendi, né? É que ele saiu para fazer coisa errada. E nesse caso, não necessariamente, né? Foi uma consequência, né? Tentou se arriscar sozinho, exatamente. Né? Ele, infelizmente, às vezes, por falta de conhecimento, algumas pessoas dizem assim, ele pediu a herança do pai antes do pai morrer, como se estivesse desejando a morte do pai. Não é verdade. Isso é um conceito que a gente tem na nossa legislação. Na legislação judaica, ele podia pedir. Havia uma determinada idade que ele já podia pedir essa herança. Então, ele não fez nada ilegal. Ele não desejou a morte do pai, tanto que o pai deu. Se fosse alguma coisa legal, o pai dele disse, não vou fazer. Ele era pai, não vou fazer, não. O pai, ele agiu dentro da legalidade. Então, ele ousadamente, ele quando pede, me dá os meus bens, não foi com a intenção, ou previamente, vou gastar tudo. Quem é que vai fazer isso? Em sã consciência, vai pegar toda a sua herança e dizer, não, eu vou rasgar dinheiro. Sou alguém insano. E ali não é um personagem insano. Tanto que ele tem consciência, quando ele está lá no fundo do poço, a consciência dele foi que fez ele voltar para onde ele estava. Então, era alguém que tinha essa coragem de ousar. Ainda que o fim foi ruim, mas eu vejo isso, eu vejo mérito nisso. Eu vejo mérito quando a gente... e aí tirando a espiritualização, porque a gente, óbvio que é uma parábola, e essa parábola justamente fala desse pai que é Deus, e desse jovem, desse filho pródigo, que somos nós que abandonamos o Senhor, mas quando eu olho, tirando essa espiritualidade desse contexto, dessa palavra mesmo, em que todos pregam, eu olho esse pai dizendo assim, poxa, deixa eu ver até onde ele vai. Não no sentido de torcer para dar certo, mas deixa eu ver, cara, vai lá. Sabe? Quanto tempo vai demorar? Quanto tempo vai demorar? Ou se você vai conseguir, né, se organizar de forma em que você reconheça aquilo tudo que eu plantei no seu coração, porque o pai criou ele. Verdade. Então, deixa eu ver até onde você assimilou tudo aquilo que eu ensinei para você. Mas o problema é que nós somos produtos do meio. E quando ele sai da casa do pai, ele vai viver, a Bíblia diz que ele vai viver num país distante. E aí esse é o problema. É quando a gente se distancia de nós mesmos, ou quando a gente se distancia daquilo que a gente tem como estrutura nossa. A Bíblia diz que a vida de um estrangeiro não é fácil. A vida de um peregrino é muito difícil. Então o fato dele ter ido para longe demais, a Bíblia fez questão de dizer que ele foi longe demais. Então, acho que o grande desafio nosso é saber o limite até onde a gente pode ir. Essa coragem, essa ousadia, ela tem limite. Ela não pode ir longe demais. Talvez o erro dele foi ter ido longe demais. A Bíblia faz questão de enfatizar que ele saiu para um país distante. Faz questão de enfatizar que ele não estava ali perto. Então, eu vejo neste ponto esse erro desse jovem de ter ido longe demais. Verdade. Às vezes a nossa coragem, ela passa a ser uma imaturidade quando a gente se distancia além daquilo que realmente é importante da gente estar. E esse jovem, Mateus, ele vive essa vida dissoluta, como nós falamos. Mas essa coragem dele de sair foi a mesma coragem que ele teve de reconhecer o seu erro.
E eu acho isso importantíssimo quando a gente pensa em arrependimento. Porque nós temos muita mania, Mateus, de culpar o outro. E quando nós não reconhecemos os nossos erros, nós ficamos buscando culpados. Somos perseguidores de culpados. Todas aquelas pessoas que têm dificuldade de reconhecer seus próprios erros se tornam caçadores de culpados. Então, esse jovem, ele não diz assim, mas é porque meu pai não me ensinou direito. Meu pai não era para ter me liberado assim, não. Eu falei que queria sair, mas meu pai tinha que ter sido mais duro e dizer, não vai não. Não vai sair de jeito Não vai sair de jeito nenhum. Aí meu irmão mais velho, porque ele tinha um irmão mais velho. Porque meu irmão mais velho não me segurou. Ele era mais forte que eu, era mais velho que eu. Ele tinha pura obrigação de dizer, não vai não. Por que ele não me segurou? Não. Ele não foi buscar culpados. Ele não foi nominar pessoas que pudessem, de alguma forma, dizer, não, eu estou assim nessa condição por causa de fulano. E esse é um grande problema na nossa vida cristã. Sim. A gente está sempre acusando as pessoas. Olha, eu saí da igreja por causa do pastor. Eu saí da igreja por causa da irmã fulana, do irmão Beltrano. A gente escuta muito isso. Isso, a gente está sempre culpando alguém. Está sempre buscando culpados. E quando a gente busca culpados, a gente não se arrepende dos nossos erros. E a beleza desse jovem foi justamente reconhecer a sua insensatez momentânea de ter deixado a casa do pai, toda a estrutura, para estar ali vivendo aquela vida. E aí ele cai em si e diz, não sou eu. Verdade. E ele diz, olha, eu vou dizer para o meu pai que eu não sou digno de ser chamado mais o seu filho, de ser tratado como um filho. Ele disse, vou chegar lá e vou falar, meu pai, o senhor não podia ter deixado eu sair? O senhor era para ter me segurado, o senhor era para ter me amarrado se fosse necessário. O senhor não viu que eu era imaturo? O senhor, como alguém mais experiente, não tinha que ter deixado. Não, ele assumiu a sua irresponsabilidade. Legal, isso. E arrependimento é isso. É quando a gente reconhece a nossa irresponsabilidade, dizendo, olha, eu não consigo viver bem longe do meu pai. Sou eu. O problema não é a casa do papai. O problema não é meu irmão. O problema não são as pessoas em volta. O problema sou eu. Foi eu que quis ir. Foi eu que fui experimentar outras coisas. Sim. Fui eu que quis dar um passeio lá fora. Não deu certo. Deu tudo errado. Então sou eu que tenho que consertar. Não é meu pai que tem que consertar. Não é meu irmão que tem que consertar. Não é a estrutura, não é a fazenda do meu pai que eu vou voltar que tem que ser diferente. Não. O erro foi meu. Quem tem que consertar sou eu. Nesse ponto de vista, você enxerga, né, que esse processo dele ter saído foi um processo necessário, ele ter vivido essas coisas que ele viveu, entendeu e teve a consciência de que ele não deveria ter feito, ou ele deveria ter ficado ali e não ter saído. Esse processo às vezes é necessário ou não? Não necessariamente, Matheus. Eu penso porque como nós somos indivíduos únicos, cada um ele vai passar pelo processo de forma diferente do outro. Perfeitamente. O irmão dele ficou. O irmão dele não foi. Permaneceu lá trabalhando junto com seu pai. Então, diferente, cada um de nós tem uma experiência diferente. A grande questão é que Deus é especialista em transformar tragédia em bênçãos. Especialista. Especialista. Realmente. Então não é que nós temos que passar por tragédias para que a gente possa amadurecer. A gente amadurece por causa, muitas das vezes, das lutas que a gente passou. Mas isso não faz parte do processo. Quer dizer, que seja necessariamente obrigado a gente passar por esse processo. Agora, esse processo traz maturidade, desde que a gente aprenda, queira tirar lição disso. Porque tem gente que, ainda que passe por esse processo, ele vai culpar outros e não vai aprender aquela lição. Óbvio que para ele foi extremamente importante ele passar por isso, mas não necessariamente ele deveria passar por isso. Né? A gente ouve muito as pessoas dizerem, né, um jargão evangeliquez, que o deserto é a escola do crente. Uhum. Ou seja, se nós queremos crescer, nós temos que passar pelo deserto. Não necessariamente. Porque não era projeto de Deus o povo caminhar por 40 anos do deserto. Era 40 dias. O caminho era de semanas. Não era 40 anos. Foi a escolha do homem que fez ele passar por aquele deserto. Não era a escolha de Deus.
Então Deus respeita as nossas escolhas. Há algo que nós chamamos na teologia, que não está na Bíblia, mas a palavra não está, mas o conceito sim, que é o livre-arbítrio. Deus respeita a nossa liberdade de escolha, até quando a gente escolhe estar longe do Pai, como é o caso aqui desse jovem. A gente escolhe estar longe do Pai. Então Deus respeita isso e aí a gente pode ou não crescer com esse processo que acontece na nossa Deus vida. quer que a gente escolha ele, né? E não viva a obrigação de estar ali, Isso né? aí. Muita gente fala, mas por que tem isso no mundo? Cara, eu penso, né, que Deus, ele quer ouvir de nós. Pai, eu te quero, eu te aceito, né, Jesus? Então, é muito interessante Porque isso. senão não seria amor, né, Mateus? Se você tivesse ali obrigado a estar ali, né? Não iria ser amor. Não é, né? Há uma discussão na teologia muito interessante que vai falar sobre predestinação, né? E sobre livre-arbítrio. Sim. Sobre, né, Armínio, que fala sobre o livre-arbítrio, e Calvino, que fala sobre a predestinação. E o debate é justamente esse. Peraí, quem escolhe é Deus ou somos nós que escolhemos? Então, é um debate interessante. A Bíblia dá margem para as duas visões. Sim. Mas eu acho interessante essa visão de que a gente poder escolher amar a Deus. Óbvio que a Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É óbvio que partiu dele primeiro. A ação partiu primeiro dele. Mas óbvio que quando eu olho para esse imenso amor, né? Por exemplo, domingo nós comemoramos a Páscoa. Quando eu olho para o sentido da Páscoa, que Deus muda o seu endereço do céu para habitar no meio da terra, passar por todo aquele martírio por causa de mim, apesar de eu ser quem sou, Ele me ama. Pô, cara, eu tenho que amar um cara desse. Eu tenho que amar um Deus. Não tem como não amar. Não tem com como negar. Não tem como. Não tem, é um amor incondicional que ele teve. Então, o mínimo que eu posso fazer é amar. Davi diz isso em um dos salmos: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele me tem feito? Cara, o que eu posso fazer para tentar recompensar um pouquinho desse amor? Verdade. Isso verdade. é maravilhoso, É né? bonito demais, né? Claro, cara. E esse jovem, então, ele se arrepende, né? Com a mesma coragem que ele sai de casa, é a mesma coragem que ele volta para casa. Imagino eu que ele chega em casa, né? Todo sujo, Tudo sujo, fedendo. mas o pai o recebe Envergonhado também, né? envergonhado, Nossa, devia estar morrendo de vergonha. sendo, né? Sim, totalmente deformado fisicamente, né? Porque o pecado faz isso com as pessoas, deforma fisicamente também, e ele ali naquele estado de deformidade física, deformidade emocional, né? Que ele estava ali destroçado emocionalmente, e também deformidade espiritual, que ele estava longe, mas ele corajosamente ele se arrepende. Ele diz, cara, o que eu estou fazendo aqui? Errei feio. E o arrependimento é isso. Essa consciência de que a gente errou. Sim. Que nós um dia, a religião, o conceito de religião, né, do religare, né? Um dia foi desligado, lá no Éden, foi desligado essa nossa intimidade com o Pai. Então, eu preciso religar isso. Esse arrependimento meu pessoal é o ato de religar. É a religião, né? O ato de religar o meu retorno para a casa do Pai. Porque sem o Pai, a minha vida será uma vida porcaria. É verdade. No chiqueiro. E vai ser mesmo. Sempre. Não há vida sem Jesus. E o que mais acontece hoje em dia é isso mesmo. O filho faz 18 anos, ele quer ser independente. Ele não quer ter mais o pai colocando horário para ele voltar para casa, o pai dando até alguns palpites, que é até bom receber palpites. Porque é natural, Marquinhos. Na verdade, a Bíblia vai dizer que o filho é flecha na mão do arqueiro. Poxa, a flecha foi feita para ir. Foi feita para ficar no alforje. O arqueiro, a função dele é dar força e direção. Isso aí. Essa é a nossa função como pai. É dar força para os nossos filhos e direção. Mas soltar é natural. Né? Agora, hoje a ideia que tem né, o filho canguru, cara, cada vez mais, hoje as pessoas saem mais tarde de dentro de casa e alguns estão voltando para dentro de casa depois de um casamento mal resolvido e voltam para dentro de casa. Mas a Bíblia sempre
enfatizou que essa saída de dentro de casa ela é importante. Isso cria maturidade, isso cria responsabilidade. Verdade. Então isso não é ruim. Né? E torna, como a gente falou aqui logo no início, esse jovem não saiu com a intenção de fazer algo ruim. Não, vou sair, vou chutar o balde. Não era essa o objetivo. Quando a gente fala de voltar, de se arrepender, para mim em mim gera algo muito forte, que eu fico pensando na dificuldade das pessoas. Eu ainda não passei, espero que eu não passe pelo momento, tipo assim, de viver fora da presença de Deus, mas eu fico imaginando, cara, como o sentimento, sabe, de vergonha, de autocrítica. Então eu acho muito corajoso quem se arrepende e assume, cara. Eu já saí. Eu já saí. Eu fui criada na igreja e passei 3 anos fora. Não passava na porta da igreja. Porque eu passava na porta, dava vontade de entrar, eu não queria entrar. Então, tipo assim, eu ficava rebatendo aquilo, eu não passava na porta da igreja. Tanto que o meu pastor, na época, o pastor Alessandro, não sei se você vai ver isso um dia, mas espero que sim. Ele foi embora de Reduto e eu não me despedi dele nem nada, porque realmente não queria ter contato com a igreja naquele momento da minha vida. E tem uma frase que o pessoal costuma falar, que é muito mais fácil você levar uma pessoa que nunca foi para a igreja, do que alguém que saiu da igreja voltar. Verdade. E isso é real, porque assim, se você saiu da igreja, você saiu ferido de alguma forma. Alguma coisa aconteceu pra você ter saído. Ninguém sai da igreja à toa. Você tá indo, tá no culto, participa das coisas, um belo dia você fala, vou sair da igreja. Não é assim que funciona. As coisas vão acontecendo e aí você se fere, deixa de ir num culto, deixa em outro, quando você vê, você já parou. E é muito difícil porque você não sabe como voltar. Em alguns casos A questão é a vergonha. essa. Você não sabe como voltar. Tipo assim, cara, eu dançava na igreja, eu cantava, fazia isso, fazia aquilo, agora eu vou chegar lá na igreja, tipo, e aí? Se eu for hoje e amanhã eu tá fazendo besteira de novo na rua, sem perceber que eu tô fazendo, entendeu? Você fica naquela... Entendi. E assim, eu também saí do evangelho, eu nasci na igreja e na minha adolescência, pro início da juventude, eu me afastei também dos caminhos do Senhor. E eu passei com algo bem parecido com isso. E lá no Rio de Janeiro, né? Eu sou carioca. E lá no Rio, sempre tinha culto ao ar livre nos domingos. E às vezes eu passava por culto ao ar livre e estava cantando, indo às pessoas pregando, de igrejas que eu nem conhecia, e as pessoas nem me conheciam, mas aquilo eu ficava envergonhado. Aquilo me batia uma vergonha. Eu fugia daquilo ali porque eu tinha consciência dos meus erros. Estava no pecado. Que eu estava no pecado. Só que a vergonha de voltar era muito grande. Uma vez eu preguei sobre isso, Matheus, sobre o filho pródigo, sobre o dia seguinte do filho pródigo. Porque eu fico pensando nesse jovem o seguinte, no dia seguinte, diz a Bíblia que o irmão do pai fez uma grande festa e o irmão mais velho ficou com raiva, que o pai matou o melhor cordeiro lá para a festa, lá para o churrascão lá, e o filho ficou com raiva, o filho mais velho ficou com raiva. Ou seja, aquele filho pródigo, ele teve que provar para o irmão depois que ele mudou. Para os empregados, né, eu fico imaginando ele passando lá, os empregados falando lá, ó, voltou com o rabinho entre as pernas, depois de ter gastado tudo do pai, talvez perdeu o respeito dos funcionários. Toda vez que ele ia na padaria, quem sabe o pai dele ficava olhando assim, ele indo para a padaria, perguntando, será que meu filho volta? Será que ele não vai embora de novo? Será que ele não vai embora novamente? Será que ele vai se perder novamente? Então, assim, eu tinha muito questionamento quando eu estava afastado e eu voltar para ele. Será que vão me aceitar? Será que não vão jogar na minha face o tempo que eu errei? Será que eu vou conseguir me manter lá e o manjar do mundo, será que não vai ser mais forte? E eu vou retornar lá para o mundo? E a Bíblia diz que o cão volta ao seu vômito. E é terrível isso. Então isso eu não quero para a minha vida. Então eu questionei muito antes de voltar para a igreja, porque eu fico imaginando esse caminho de volta do filho. Porque a Bíblia diz, como nós falamos aqui, que ele saiu para um lugar distante. Então, como ele caiu em consciência lá no chiqueiro. Vou voltar. Vou lá conversar com meu pai. E voltou do lugar distante. Imagina esse tempo. Nossa, esse caminho. O que ele ficou pensando? O que ele ficou pensando? Será que papai vai me aceitar? Ou será que papai está vivo?
Será que meu pai morreu e eu não pude nem me despedir do meu pai por causa dessa besteira que eu fiz? Que desculpa que eu vou dar quando eu chegar lá. Que desculpa que eu vou dar chegar lá desse jeito? Será que eu volto mesmo? Será que eu volto? E meu irmão, será que meu irmão vai me aceitar? Será que a cidade deve estar falando de mim? E talvez as coisas que aconteceram nesse trajeto para impedir ele de voltar. Verdade. Exatamente. Talvez ele deve ter parado assim, rapaz, eu não vou voltar não. Já estou aqui mesmo, eu não vou voltar. Meu pai já está acostumado com a minha ausência, não vou voltar. Enfim, era um caminho de muito questionamento. E esse retorno nosso para casa do pai, a gente faz muito questionamento. Sabe? Puxa, como será meu novo momento? Porque agora eu volto com a cabeça diferente. Porque esse negócio você falou, foi um processo na vida dele, que ele volta diferente. Ele saiu de um jeito e volta de outro. E será que esse jeito que ele voltou, ele ia conseguir se adaptar? Porque talvez as coisas não mudaram de forma. Ele que mudou. Ele que mudou, E ele volta de forma diferente para um contexto que não mudou. E como vai ser isso? Então, assim, o arrependimento, Matheus, é algo que traz pra gente muitos questionamentos, porque envolve muita coisa. Não envolve apenas a pessoa dizer assim, não, eu preciso voltar. Quero eu voltar preciso pra cair casa. em si. Não, tem uma série de coisas. Tem irmãos que não ficam felizes com a nossa volta. Verdade. Que é engraçado, eu ia até comentar sobre isso dos questionamentos, sobre a opinião dos outros também, porque assim, quando a gente tá fora, alguma coisa barra você de ligar pra opinião dos outros. Quando você tá fora, você é tipo assim, fulano tá falando isso aí, e aí? Tô nem aí, não. E aí? Aí quando você fala que vai voltar pra igreja, você começa, nossa, será que o irmãozinho vai falar alguma coisa? Será que o fulano vai falar alguma coisa? Nossa, o que a minha família vai falar? O que o fulano vai falar? Não sei o quê. Porque você sabe que você tem um peso ali, você sabe tipo assim, você sabe que você não tá indo na igreja à toa. Você vai na igreja, você tá carregando o nome de Deus com você. E a gente fica com medo de envergonhar o nome de Deus. Testemunha no escândalo também. Verdade, Entendeu? verdade. Com essas nossas atitudes. E aí você volta a pensar, ficar pensativo sobre essas coisas antes de voltar, sabe? Esse caminho de retorno não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. A gente prega esse evangelho de arrependimento, que é necessário, porque não há conversão sem arrependimento, né? Conversão é o ato de você voltar de um caminho que você estava, né? Antigamente, hoje não tem mais essa, mas antigamente tinha placa, né? Escrito na estrada aí, conversão à direita, né? Retorno, né? Então a conversão nada mais é do que um retorno, né? Uma saída de um caminho que estava e voltando para outro caminho. Então esse caminho de volta não é fácil. Né? Há muitos questionamentos, a gente fica muito preocupado em o que vão dizer, né? O que as pessoas vão falar da gente. Né? Olha, voltou, depois de ter aprontado todas, agora volta, mas que bom. Semana passada tava no mundão, olha onde tá. Mas eu acho que a beleza disso, Matheus, é a gente entender que igreja não é academia de fortes, mas é hospital para fracos. Com certeza. Lá é lugar de arrependido. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Quanto maior os nossos pecados, quanto mais longe a gente se afastar do Pai, mais festa o Pai vai fazer quando a gente voltar. Amém. Porque, né, por exemplo... E foi igualzinho na história. O pai recebeu ele com o melhor churrasco, melhor festa, melhor música. Exatamente. Porque olha só, Marquinhos, a minha filha, que você conhece, né? Ela morava aqui em Manhuaçu e ela passou para o concurso do Exército, sargento do Exército no Rio de Janeiro. Que legal, Então, ela foi enfermeira do Exército. Então, o curso era lá no Rio de Janeiro. Então, ela saiu daqui e ia para o Rio e ela voltava uma vez por mês e vinha para cá. Então, quando a minha filha voltava, puxa, era uma alegria. Mas ela estava ali no Rio. A gente fazia uma festa, Tava mas aqui do ela lado. ficava aqui do lado. Eu ia lá no Rio, ela vinha aqui, era tranquilo. E de moto ainda. De moto ainda. Depois, aí ela casa, encontra meu genro no Exército também, que meu genro sargento do Exército também. legal, Se cara. liga nessa Conheceram história. lá, e Se detalhe, liga. a Iris é carioca, morando em Minas Gerais. Passou para o concurso do Exército, foi para o Rio de Janeiro, que lá era a escola de sargento no Rio de Janeiro. O Luiz Fernando, que é meu genro, é de Bangu, no Rio de Janeiro, passou para o concurso de sargento das armas, só que para a área dele
era em Três Corações, aqui em Minas Gerais. Sim. Ou Nossa. seja, ela estava em Minas, foi para o Rio, ele estava no Rio, foi para Minas. Foi pra mim. E aí havia uma competição nas Forças Armadas de artes marciais. Sim. Minha filha luta judô, meu genro é professor de taekwondo, e eles foram Só bruta da escolhidos família, né? Só para bruta. representar o Exército Brasileiro lá com a Marinha e contra a Marinha Aeronáutica em São Paulo, nas Forças legal. Armadas. E aí lá em São Paulo eles se conhecem. Né? Então lá em São Paulo se em outro conhecem. estado. Enfim. Uma história. Aí Um dos eles, três vão, estados. aí eles vão depois para Foz do Iguaçu. Foram transferidos para o quartel de Foz do Iguaçu. Então a minha filha já ficou, aí saiu de Rio de Janeiro, já foi para Foz do Iguaçu. Então aí eu já via minha filha de 6 meses. Nossa. Aí quando eu chegava lá, quando nós íamos visitar, aí o abraço já era mais apertado, a alegria A festa já, era a maior. festa era maior. Aí de repente, Matheus, Olha. depois de 3 anos lá, eles escolhem ir embora para os Estados Unidos. Largar os carros. Larga tudo pra no não Brasil mexer nada relacionado ao que eles faziam e aqui. vai embora para os States. E agora estão lá morando há 5 anos Olha lá. só. Eu tive lá 3 anos atrás, quando meu neto nasceu. Aí, meu irmão, Nossa. aí o abraço na Iris Até chorando. foi óbvio. Tá chorando. Né? Você sabe que eu sou difícil de chorar, né? É, Mas nunca naquele vi. dia. E aí, cara, por quê? Foi diferente. Ela estava mais longe. Ela tava longe. claro. E tinha muito mais Muito, tempo. muito mais. Nossa. Então, assim, o amor é o mesmo, mas o abraço no Rio foi um abraço em Foz do Iguaçu foi outro, e o abraço nos Estados Unidos foi outro. A festa é maior. A festa é maior. Quanto mais longe a gente está do pai, maior é a festa que o Quando pai volta. faz quando a gente chega junto. Que loucura, cara. Mano, essa história é bem Cara, interessante. Não, é fantástico, é muito. Enfim, e assim, e é isso que Deus espera de nós, é isso que o nosso pai espera de nós. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Não. quanto mais de um filho. É verdade. Né? Se Deus não tem prazer na morte de alguém que é só criatura, que não é filho, você imagina de um filho. Então a Bíblia diz que Deus quer que todos se arrependam. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Evangelho é para todos. Sem Todos, exceções. sem exceção. Porque na verdade, né, Mateus, quem faz exceções, acepções, é a igreja, É verdade. e não o Senhor. Igreja que são as placas que fazem acepção de pessoas. Porque Deus não. Deus ama. Eu tenho. Vocês vão passar por essa oportunidade de pensar igual hoje eu penso, quando forem pais. Sim. Sim. Avô. Nossos filhos podem aprontar o que aprontarem, serão filhos amados. Sempre bem-vindo. Sempre. Mesmo errando, são sempre filhos. Pastor, você tocou num assunto interessante que é de ser filho, né? Existe também uma discussão. Na verdade, eu não sei nem se existe essa discussão. Mas as pessoas que estão de fora mesmo, que talvez usam muito de desculpa de falar, mas eu já nasci filho de Deus. Isso. Como que é o processo de se tornar filho de Deus? Tem aquele negócio que Deus não é pai, Deus não é padrasto, é pai, né? Deus é pai, não é padrasto, né? Teoricamente. A Bíblia vai dizer que não é verdade, né? A Bíblia vai dizer que o ato de nos tornarmos filhos de Deus, precisamos reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Escolher, né? Escolher, Declarar. crer. Esse é o ato que nos faz tornarmos filhos de Deus. Antes nós somos apenas criaturas. É a Bíblia que diz isso. Então, eu preciso ter consciência, e é por isso que algumas pessoas erram quando a Bíblia fala que nós não devemos tomar o nome de Deus em vão. Alguns dizem assim, não, que tomar o nome de Deus é ficar toda hora falando, vai Deus. com Deus, Deus me livre, Deus não sei o quê, Deus não sei o quê. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Não, não é isso. Você tem um vão ali, fala o nome de Deus ali. Não, a Bíblia diz o seguinte, não use meu sobrenome se você não é meu filho. Isso. Eu nunca tinha ouvido falar Isso nisso. não tomar o nome de Deus em vão.
eu não posso usar o seu sobrenome se você não sou seu filho. Não tomar o nome de Deus. Tipo assim, um cara ateu ficar falando Deus, invocando Deus, não conhece, não é filho. Não, assim, mas agora eu vou dizer que eu não posso dizer que eu sou filho se eu não sou. Isso. Sim. Mas eu vou dizer, vou assinar lá, assino lá Márcio Bolsonaro. Não, Não sou filho. Nada a ver, nada a ver. Cara, eu sou Márcio Melo. Isso eu sou filho de Isael Marques de Melo e de Vanilda Antônia da Conceição Melo. Com o Então, maior meu prazer. nome é Márcio da Conceição Melo, porque o meu sobrenome identifica de que eu sou filho. Isso aí. Então, eu não posso tomar o nome de Deus se eu não sou filho de Deus. Eu nunca tinha Isso é visto tomar o nome de Deus em vão. Porque a Bíblia diz que os filhos de Deus fazem a vontade do Pai. Então, como é que eu digo... Não, mas eu sou filho, eu nasci e eu sou filho de Deus. Todo mundo que nasce é filho de Deus. Não. O que marca que a gente é filho de Deus é se a gente obedece ao que o Pai diz. Aí sou filho. Porque se passar qualquer cara na rua e falar, vai ali na padaria pra mim e compra esse pão aqui. Meu irmão, não te conheço. Mas se seu Israel falasse assim, vai lá na rua, vai lá na padaria e compra o pão pra mim. Tô indo, papai. Agora. Ou se não fala assim, daqui a pouco eu vou. Daqui a pouquinho, papai. Mas assim, mas eu dou pelo menos uma atenção Que vai. que vou. Porque é meu pai. Agora, um estranho, eu não vou dar essa atenção. Márcio, vai lá pra mim. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não sei quem é você, não te conheço. Então, a gente... É óbvio que as pessoas... Não, mas é porque todos são filhos. Se nós pensarmos no Criador, se nós pensamos, olha aqui, ó, a Fast Salad, ela é pai desta marca. Ok. Quando a gente pensa em paternidade porque criou, ok. Se o conceito de paternidade é porque ele é o criador, beleza. Então, o pai desta marca aqui, a Fast Salad, são fulano de tal. Os empresários tal são pai dessa marca. Ok. Você atribuir a paternidade por causa da criação, beleza. Então, dizer que Deus é pai porque ele é o criador, beleza. Mas ele é pai também da vaca, da galinha, é pai das árvores. Não tem pai... acepção nenhuma. Não. Ele é criador de todas as coisas. Então, ele é pai de todas as coisas. Mas o ato de me tornar filho de Deus, eu passo a ser filho adotivo quando eu aceito o sacrifício vicário. Eu aceito que meu irmão, Jesus Cristo, meu irmão, que se torna meu irmão, ele morreu na cruz por mim. E o sangue dele, então, me justificou, me tornou justo. Então, ali assinou a minha paternidade. Então, eu passo a ser filho adotivo, porque, na verdade, nem legítimo eu sou. Então Deus é padrasto. Na verdade, Deus é padrasto. Na verdade, Deus não é pai. Deus é pai, não é padrasto. Não, na verdade é. Tá? Se a gente pegar a literalidade da palavra, ele é, porque filho mesmo, legítimo, é Jesus e os judeus. A Bíblia diz que todas as nações seriam benditas a partir daquela nação. Então nós somos, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Sim. E todos aqueles que receberam, permitiu-se então se tornarem seus filhos. Então, na verdade, os filhos são os judeus. Verdade. Nós somos filhos adotivos. E nenhum demérito a nisso não, Mateus. Sim, né? Claro. Nenhum demérito. Nós conhecemos vários filhos adotivos que honram mais os pais do que muitos filhos de sangue. Sim, é verdade. O sangue, na verdade, nos faz parente e não família. Família é outra coisa. Verdade. Família tem que ter relacionamento. E tem famílias de sangue que não tem relacionamento. É verdade. Então, a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Então, às vezes, a gente tem relacionamentos que a gente tem mais afinidade do que, por exemplo, eu tenho centenas de primos de sangue. De primeiro, de segundo, de terceiro graus, são sangue. Se fizer o DNA, tá lá, nosso lá, nós somos parentes. Mas eu não tenho nenhum contato, ou pouquíssimo contato. Pô, já eu tenho o Marquinhos, a gente se conhece aí há tantos anos, família muito querida, os pais dele são amigos muito queridos. Ou seja, eu tenho mais afinidade com essa família do que com meus primos de sangue. Sim. Então, não necessariamente o sangue. Então, o judeu é, né? São de sangue, mas não reconheceram a paternidade. Verdade. E aí nós, adotivos, temos grande valor para o Senhor,
porque nós reconhecemos esse ato de nos adotar. Isso é amor demais. Você adotar o bonitinho, o cheirosinho, o lindinho, É fácil. é fácil. Aí você ir lá escolher o todo ruim, todo cheio de problema, você vai dizer, não, é aquele que eu quero. Eu quero adotar, é aquele ali. Não, mas aquele ali, ó, aquele tá cheio. Não, mas é aquele que eu quero. Foi isso que o Senhor fez por nós. Verdade. A gente todo errado no pecado e o Senhor falou, não, é esse que eu quero adotar. Que loucura, Tinha cara. criança quietinha, criança fazendo birra lá, o catarrento. Eu quero aquela ali, ó. É, Aquela ali Eu quero precisa aquele de- catarrento ali, Quero ó. aquele Catarrento. catarrento ali. Aquele ali precisa. Quero cuidar dele. É aquele que precisa. É aquele que precisa. A Bíblia vai dizer isso, né? Que quem precisa dos médicos são os doentes. São os doentes. Isso aí. Fantástico. É isso, cara. Entendeu? É quem precisa. Sobre essa questão que ele falou de Jesus, né, dos judeus também, me acendeu outra questão aqui, que é antes de Jesus, cara. Antes de Jesus nascer e morrer por nós, como que era essa questão de... Poucas pessoas tinham contato direto com Deus, né? Era muito selecionado ali. Muito. Se uma pessoa morresse naquela época, sem conhecer ou sem ter o acesso, como que era aquilo? Só os judeus eram salvos? Não, a Bíblia diz que, na verdade, assim, há uma discussão teológica, porque antes de Cristo, todas as pessoas iam para o céu pela fé, né? Entendi. A fé no Deus Criador. Então, antes da formação do povo judeu, sempre existiam outros povos. A Bíblia vai dizer que Abraão se encontrou e deu dízimo para um sacerdote chamado Melquisedeque. Ou seja, esse sacerdote veio antes da formação do povo judeu. Então já existia um sacerdote, ou seja, se existia um sacerdote, existia uma religião. Então já existiam religiões. Sim. Então, Deus ele salva as pessoas, hoje, óbvio, que através de Cristo Jesus. Agora, nós precisamos entender que, e para aqueles povos que Jesus não chegou ou não chegará a tempo? Porque, por exemplo, vamos pensar aqui no nosso Brasil, há tribos indígenas que estão lá na Amazônia sem nenhum contato com o homem branco, sem nem televisão, sem nada. Como esse cara vai ser lançado no inferno? Sem saber. Sem saber. Aí ele pode chegar no dia do juízo final e o Senhor vai falar para ele, ó, apartai-vos de mim, maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Aí ele, não, mas peraí, Senhor, por que eu? Não, porque você não aceitou meu filho. Não, mas que filho? Não, Jesus, não, mas ninguém me falou nada. Quem é? Quem é? Se tivesse me falado, eu tinha aceitado. Então, Deus não pode imputar justiça. Tanto que, usando ainda o exemplo do índio, as tribos que elas não são catequizadas, ou não são, né, o homem branco não chegou lá, eles são inimputáveis. A lei nossa não os atinge. Né? Eles não podem ser punidos porque eles não conhecem a nossa lei. Você não pode ser punido se não houver uma lei para aquilo. Então, eles não conhecem aquela lei. Então, eles não podem, eles são inimputáveis pela lei nossa. Né? E da mesma forma, pensando no reino. Ele não pode ser lançado no inferno se nunca foi pregado o plano de salvação para ele. Ele não sabia. Então ele vai ser julgado pela sua fé naquele conceito. Porque todo povo ele é religioso. A Bíblia diz que assim como a corça anseia por água, nós, os seres humanos, ansiamos por Deus. Que Deus? Para a gente, Deus, o Yahvé, ou para o muçulmano, o Alá. Para outros, Deus se apresenta com outros nomes. Não estou falando aqui de Buda, não estou falando de Maomé, não estou falando dos homens que se intitularam Deus. Eu estou falando da manifestação de Deus em outros nomes. É isso que eu estou falando. Porque para a gente é Deus. Né? Quando Moisés pergunta para ele, Senhor, chegar lá para libertar o seu povo, eu vou dizer que quem é que mandou? Porque o povo não te conhece. Deus virou para ele, diga que o Eu Sou te enviou. O Eu Sou é um tetragrama sagrado do Yahvé, presença constante. O Eu Sou te enviou. Então, nós conhecemos esse Eu Sou. Mas os muçulmanos, os islâmicos, conhecem esse Deus com o nome de Alá. Outras religiões conhecem esse Deus com outros nomes. Né? Torna a dizer para não... o pastor está falando... Não. Estou dizendo assim, esquece os profetas, esquece Maomé, esquece Buda. Não estou falando desses homens que se intitularam Deus, mas sim da própria manifestação de Deus
com outros nomes. E a partir dessa fé nisso, por exemplo, minha família tem uma raiz indígena. Eu tenho uma tataravó que era índia. Nossa, morreu com 117 anos. A gente chamava ela carinhosamente de Mãe Duda. Mãe Duda, ela era índia e ela passou a infância dela toda cultuando a um Deus que ela chamava, a gente lembra a nossa infância, que ela orava ou rezava para esse Deus que ela tinha como Deus criador da lua, criador do sol, criador da natureza. Ela reconhecia que existia um criador. Eu não lembro do nome, porque eu era muito pequeno, mas ela tinha um nome diferente, porque era o nome que a tribo chamava esse criador. E ali, na fé dela, ela passou a sua vida crendo nesse criador e vivendo uma vida moralmente correta por causa disso. Dentro dessa religião indígena que eles tinham, servindo a esse Deus da forma deles, cultuando da forma deles. E dizer que a minha tataravó foi para o inferno porque ela não conheceu ou não aceitou a Cristo, pode ser que a gente cometa um grande erro ao dizer isso. Porque se ela não teve acesso a Cristo, ela não pode ser julgada, mandada para o inferno por causa disso. Isso não seria justiça. E nosso Deus, um dos atributos de Deus é a justiça. Deus é justo. Essa semana eu andei conversando com a minha mãe os negócios lá em casa e na hora que eu falei, até meio que minha cabeça fez aquele stonks que a gente costuma falar, né? E... deixa eu só pausar aqui. Eu fui conversando com ela, a gente estava conversando sobre uma balança espiritual, né? Usamos o julgamento de Deus como uma balança. E aí a gente começou a conversar, a debater sobre pecado, sobre eu falar do pecado do outro, sobre eu querer corrigir a vida do outro. E aí eu falei com ela, eu falei, mãe, ninguém, absolutamente ninguém nesse mundo pode falar do pecado do outro. Porque o pecado não tem pecadinho, pecadão, é pecado. A Bíblia, ela fala pecado. Ah, mas que você tá no adultério. Você tá pecando mais que o outro que tá mentindo? Não tá. É igual. Vai ter uma consequência diferente. Verdade. Porque a Bíblia fala que pecado é errar o alvo. Então, tanto faz você errar 2 centímetros ou 2 metros. Você errou o alvo. É verdade. Não, pessoal, o cara, olha, você tá lá, um tiro-alvo, né? Ou flecha. Não, você tem que acertar ali na mosca ali. Rapaz, ficou 2 centímetros, o outro errou 2 metros. Não, mas nenhum dos dois acertaram. Não, mas eu quase acertei. Não, quase acertar é errar. Não tem esse não quase. Tem esse quase acertar. O quase acertar é errar. Então, tanto faz eu errar muito ou errar pouco. Agora, óbvio que todo pecado ele tem consequências. E as consequências elas são diferentes de acordo com o pecado que eu pratico. Agora, diz a Bíblia que Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. Marquinhos sabe que eu sempre falo na igreja que o que me difere dos outros irmãos é que o meu pecado é diferente do deles. Todos nós somos pecadores. A Fabi falou isso hoje, não sei de onde é que ela pegou a referência, né? Que ela também é de lá. Então. Um abraço do pastor Márcio. As pessoas também é o tentar. É tipo assim, pô, eu errei, vou tentar não errar nisso mais. Perante Deus, não, se eu errei com você, eu vou errar com você sempre. Isso vai acontecer porque eu sou humano. Eu esqueci seu nome, me perdoa. Sara. A Bíblia diz que Deus abençoa mais as nossas intenções do que as ações. Verdade. Deus está mais preocupado com as nossas intenções do que as nossas ações. Ele conhece o nosso coração. Porque conhece o nosso coração. Porque às vezes Deus sabe que no meu coração eu queria acertar, mas eu acabei errando. Mas Deus sabe, não, mas ele tentou. É isso que a Sara falou. Ele tentou. E o simples fato de tentar, isso é mérito para Deus. Porque às vezes eu digo, a pessoa vai lá e numa oferta na igreja. O cara tá lá cheio de dinheiro, vai lá e dá um bolo de dinheiro para a igreja. Para ele não fez nenhuma diferença. O outro diz assim, puxa, eu queria tanto abençoar, mas nesse momento eu não estou podendo. Senhor, tu sabe que eu queria tanto. Eu não... Talvez fez mais diferença. Mais diferença para Deus. A oferta dele que não deu, chegou ao céu talvez e do outro não chegou. Ou chegou depois. Dependendo da intenção do coração do outro. Porque às vezes, ainda mais hoje, né, que a gente gosta muito de mostrar o que faz. Sim. Então, qual é a intenção?
Né? O que você está querendo ganhar quando você quer fazer isso? Então, Deus ele olha muito para as nossas intenções. Então, ainda que eu não consiga fazer, mas eu tive a intenção de fazer, Deus ele leva em consideração isso. Verdade, leva sim. Ele conhece o nosso coração. Igual esse assunto do arrependimento, a gente sabe que todo pecado tem sua consequência. E o cara que, no olhar humano, ele está condenado, a Bíblia diz que se ele se arrepender no último suspiro de vida, ele é salvo. Sim, sim. A Bíblia diz que quando nós... a Bíblia diz que quando confessamos e deixamos, alcançamos misericórdia. Então, o fato é esse. Confessar e deixar, alcança misericórdia. E a Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, Deus lança o nosso pecado no fundo do mar e dele não se lembra mais. Nossa. É por isso que se a gente errar hoje e pedir perdão, arrependido mesmo do coração, pedir perdão, Deus pega esse pecado, lança, não lembra mais. Amanhã eu faço a mesma coisa. Deus não se lembrou que me perdoou ontem. Deus vai falar assim, pô, de novo, Mateus? Você não, dessa vez agora não. Vou te perdoar, não. Mas peraí. Não, ele esqueceu. Jogou no mar. Jogou no mar do esquecimento, é o que diz a Bíblia. Agora, óbvio, o arrependimento precisa ser genuíno. Precisa ser verdadeiro. Precisa ser verdadeiro. E assim, e o fato de você ter se arrependido, não tem gente que diz assim, não, quem se arrepende não pratica de novo. Não, às vezes pratica. Às vezes pratica, porque às vezes é mais forte. É igual o apóstolo Paulo vai dizer isso. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço continuamente. Paulo vai trazer essa declaração de uma guerra que ele estava vivendo dentro dele. Eu vivi uma situação na igreja há um tempo atrás, tem muito tempo, deve ter uns 6 anos, tem muito tempo. E foi até engraçada, porque fala muito disso, sobre arrepender verdadeiramente. Eu tive um problema com um irmão da igreja, hoje a gente tem um relacionamento muito bom, se ele estiver assistindo ele sabe quem é, um abraço. E foi um problema que eu ri dele, e ele se ofendeu, mas não faz, sei lá, foi um contexto específico, eu estava errado. E depois do culto, eu era instrumentista, chamaram o pastor, o meu líder de louvor, ele, que também participava do louvor, conversamos ali e falou assim, olha, se você não pedir perdão para ele, infelizmente eu vou ter que te afastar do louvor até você se acertar. Você vai pedir? Eu falei assim, eu falei, se eu pedir nesse momento, eu tô sendo a pessoa mais hipócrita do mundo, porque eu não tô com vontade de pedir perdão, não acho que eu tô errado. Quando eu achar que eu tô errado, eu vou lá e converso com ele. Não quis viver da aparência, só pra tocar bonitinho. Cara, dito e feito, aquela raiva momentânea passou. Uma semana depois, eu fui lá onde ele estava, conversamos ali 30 minutos, nos resolvemos, aí sim eu conversei com os meus líderes. Sim, genuíno, porque naquele momento ali, se você pedisse perdão só para agradar quem estava em volta ali, ia ser só para agradar, não ia ser verdadeiro. E assim, esse é o grande problema às vezes nosso como igreja, é que a gente quer fazer o papel do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, do juízo, da justiça é o Espírito Santo, não somos nós. Verdade. Eu quero conversar, não, você está errado, você precisa, vai lá, se conserta. Eu falo, não, mas não estou errado. Porque naquele momento você ali. Não acha que você está errado. Não, você está com o coração, às vezes, petrificado, às vezes você não entendeu o contexto que estava, e não todo. Depois você vai cair em si. Né, voltando ao filho pródigo, você cai em cima e diz, cara, o que eu estou fazendo? Tô errado. Tô errado. Até o contrário também, uma conversa, um acha que tá certo e quer... Exatamente, porque qual é a garantia que eu estou errado? Porque às vezes a Bíblia vai dizer, inclusive, que às vezes você é certo, você tem até que pedir perdão. Tem que você não vai lá. Olha, cara, eu ouvi uma coisa interessante do pastor Wesley, que também foi meu pastor da Nova Aliança. Abraço, pastor. Ele me falou o seguinte, cara. Eu tinha uma situação para resolver com uma pessoa também. E ele falou assim, Mateus, pelo que você me falou, você não está errado. Porém, dessas duas partes, quem é mais fácil ceder? Eu falei assim, sou eu. Então vai lá e conversa. Paulo vai dizer isso quando havia uma discussão de se comer carne é pecado, comer legume que é o certo. E Paulo vai dizer o seguinte, olha, o mais maduro cede. Quem cede é o mais maduro. Não é quem está certo ou quem está errado que cede. Ele vai dizer assim, ele falou, olha, se para o outro, a gente come carne, não diz, vai lá, come legume. Irmão, é isso aí, tá tranquilo?
Beleza. Então, Tá bom pra você? Não tem que ser uma discussão, Cara, cara. eu falo sempre lá na igreja também, Matheus, que é melhor ter paz do que ter razão. Verdade. Verdade. Muito melhor. Meu irmão, isso aí, né? Tem o pessoal costuma dizer que tinha um sábio, né? Que o discípulo dele perguntou assim, mestre, qual é o segredo do sucesso? Aí ele falou, olha, o segredo do sucesso é não discutir com idiotas. Aí ele falou, mestre, eu não concordo. Eu falei, você tem razão. Tá certinho. Mas isso lá no meu serviço, de vez em quando, a gente conversa isso lá. Tipo assim, você chega numa fase da vida adulta, quando você é novo, você quer ser ouvido. Quer discutir, Você quer é. que as pessoas te Quer ter Você razão. quer ter razão Quer ter sempre. Olha Quando só, você fica mais velho, você só faz assim, beleza, então, velho. É tá isso, certo, é igual relaxa. política, é igual política. Eu postei um negócio no Facebook ontem, não tomando partido nenhum. Só mostrando, tipo assim, gente, o valor do gás na época do Lula era esse, salário era esse. Porcentagem era essa por cima do salário. Hoje a porcentagem é essa em cima do salário. Pronto, o gás tá a mesma coisa, não tem diferença. Aí a galera escrevendo um monte embaixo e eu... Ok. Tá, beleza, gente. E aí, vocês querem... Hoje Não em dia é vão melhor ficar ter batendo paz, boca. né? Do que Exatamente. ter A razão conta tá mesmo. aqui. Literalmente. Beleza, quer ver? vou Tá te certo. Pega sua calculadora, faz, ok. Não quer Exatamente. também? Eu cheguei, por exemplo, eu mexo com muita rede social, né? Eu tenho meu Instagram, meu Facebook, mas eu decidi não ler comentários Negativos. nenhum, não leio nenhum comentário, nenhum comentário, e também não comento nada, nenhuma postagem de ninguém. A não ser que seja para abençoar. Por exemplo, você postou alguma coisa lá, pô, Mateusão, show, cara. Mas alguma coisa que eu divirjo da opinião, não comento e nem leio os meus comentários. Tá certíssimo. Porque assim, para até não criar raiz de amargura. Sim, Porque às vezes você é alguém que às vezes você ama e a gente tem a péssima ideia de trazer as discussões que seriam apenas no campo das ideias, a gente traz para a vida pessoal. Eu escolho também não ver. Quando algo me incomoda, não quero ver não. Largo para lá. Mas olha só, voltando um pouquinho aqui, ó, recebemos uma mensagem de Cristo, diretamente dos céus aqui, só espera carregar aqui. Olha só, a gente estava falando sobre isso agora e eu recebi a notificação aqui do aplicativo da Bíblia. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem ajuda ao Senhor serão salvos. Exatamente. Entra muito nesse contexto. Exatamente. Romanos 10, 13. Não é o arrependimento? Quando eu peço ajuda, só pede ajuda aquele quem reconhece que está perdido. Está errado. Né? Quem reconhece que tem necessidade, que tem urgência. Então, ninguém pede ajuda se tiver... Não, por exemplo, eu botei no Waze ali quando saí de casa, porque eu conheço esse bairro, eu quase... Depois você falou, eu confundo os nomes dos bairros. Aí eu perguntei, Marquinhos, onde é que é o Bela Vista mesmo, Marquinhos? Aí eu não conheço. Então, o que eu fiz? Eu botei no Waze, porque assim, eu aqui estava perdido. Então, eu fui buscar ajuda, porque ali literalmente estava perdido. Agora eu sei voltar para casa. Pra casa eu sei onde é que é minha rua. Então, a Bíblia vai dizer o seguinte, só pede ajuda quem reconhece que ele está perdido. Agora, lógico que tem uns teimosos que está perdido, mas não tem jeito. Ele não quer pedir E às nada, vezes o tá Waze susto. fala, vira à esquerda. Não, É direito. Não, tá errado. Ninguém fala o que eu tenho que fazer. Quem manda sou Quem eu. manda a minha vida sou eu. Aí, Marquinhos, fala para nós do nosso patrocinador O Douglas. fiel aqui também. Sempre, Pra gente sempre, passar né? por o nosso momento. Delícias da Cleide, sempre representando. Hoje mandou um docinho. Que é isso aqui, de Marquinhos? amendoim Top. E um bolinho de laranja, cara. Gente, isso aqui deve estar divino. Olha, deve Chega estar a tá brilhando. desfocado. Olha só. Chega a estar brilhando, rapaz. Pastor conhece bem, né, pastor? Demais. A Cleide tem um biscoito de nata recheado com goiabada. Esse Nossa, aí eu sempre divulgo Que é aqui. dos deuses, meu irmão. Que é dos deuses. Isso aí é de Deus mesmo, cara. Não Entre em tem... contato, o QR Code tá aqui na descrição também pra você pedir. Siga no Instagram. E fala que veio do Minuto Jovem. Isso aí. Fofinho, né? Gostoso. Ó, Fala que veio pelo Minuto Jovem, que é muito importante. Galera, vamos fazer, né, aproveitando o tema, né? E acredito que o nosso propósito aqui hoje é esse. A gente fazer um momento de oração, nós aqui mesmo, para as pessoas também que estão assistindo, que se identificaram com a palavra, precisam do arrependimento, de se arrepender, se arrependeram durante esse programa, né? Que o propósito é esse, cara, é levar a palavra para as pessoas, Sempre. Jesus para as pessoas. Então vamos fazer esse momento de oração? Amém. Ora para nós. Amém. E assim, eu espero imensamente, né, que essa mensagem ela possa ter chegado ao seu coração, mas com o coração
desprendido de preconceitos, né? De conceitos preconcebidos, de tudo que você ouviu. Não que o que você ouviu seja errado, mas nesse momento agora. Eu gosto, por exemplo, Matheus, me permite aqui, Claro. nós temos a Bíblia, existem algumas Bíblias que ela tem uma nota de rodapé, que é a Bíblia de estudo. Aí lá está dizendo assim, esse versículo aqui significa isso. Eu não gosto disso, pelo seguinte fato. A Bíblia diz que ela é viva. Então, aquilo ali que está escrito foi uma verdade naquele momento para aquela pessoa que estava passando por aquela situação. Hoje ela tem um outro contexto. Então talvez você tenha ouvido alguma coisa aqui que você diga assim, não, mas não foi assim que eu aprendi. Não, mas eu acho que é assim. Não, é porque hoje o Senhor quis te falar desse jeito. Não é que o outro jeito está errado, mas é que hoje o Senhor quis falar para você assim. Entenda que nem sempre aquilo que a gente ouve diferente é errado. Às vezes é só uma forma diferente de ouvir. Verdade. Né? A palavra dela se renova a cada dia. Se renova a cada manhã. A Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Então, como eu posso pegar um texto e dizer, não, aqui está dizendo isso. Né? Não, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tá? Então, eu preciso entender que tem época que não me falta luta, não me falta diversidade, não me falta gente para me criticar. Tem época que não falta isso tudo. Verdade. Agora tem época que não falta o dinheiro, que não falta a saúde, que não falta o amor. Vai depender do momento que a gente está vivendo, né? Então que Deus ele possa falar ao seu coração a partir de tudo isso que você ouviu nesse contexto que a gente está pensando de arrependimento, mas pensando nessa coragem de errar, mas coragem de assumir o seu erro e voltar para a casa do Pai. Amém. Vamos orar? Amém. Senhor, obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra, de pensar, Senhor Deus, sobre como nós muitas das vezes nos afastamos da Tua casa, da casa do Senhor, nos afastamos do Pai e vivemos dissolutamente, vivemos, Senhor Deus, uma vida literalmente de porcaria, lá junto com porcos, como a história do filho pródigo. E nós glorificamos ao Senhor porque esta palavra nessa noite nos traz, Senhor Deus, a memória, a necessidade de cair em si e reconhecer os nossos próprios erros, as nossas próprias mazelas, sem buscar culpados de nada, apenas reconhecendo que o erro somos nós. Nós que às vezes cometemos erros e precisamos acertar em busca, Senhor Deus, desse novo retorno, desse retorno para a casa do Pai. Então, Pai, que esta palavra possa alcançar corações que estão necessitando de uma festa ao retornarem para a casa do Senhor. Então cuida, Senhor Deus, desses corações, cuida daqueles que estão cá em casa, como aquele irmão mais velho, que eles possam receber esses irmãos que estão vindo ferido, machucado, magoado, sujo, cheio, Senhor Deus, de traumas, que nós, como irmãos mais velhos que estamos em casa, que possamos junto com o papai fazer uma linda festa para o retorno desses irmãos. Então cuida, Senhor Deus, abençoe a cada um de nós aqui, neste lugar, mas também a todos que estão ouvindo e vendo esse podcast. Que a tua misericórdia e a tua paz os alcance. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Você tem perguntinhas? A gente tinha até, eu já combinei até com o pastor as perguntas, se realmente é pecado, algumas coisas. Vamos falar do nosso patrocinador antes? Primeiro, lógico. Falar do Hypão. Ó, merenda de hoje já tá na bala aqui pra gente comer. Wraps do Fast Salad, a coisa mais linda, caprichada. Tá cheiroso, Tá gostoso o suco, pastor? Top, muito Suquinho bom. 100% muito. natural. Gente, 100% natural, muito gostoso. Esse wrap aqui tá fantástico também. Melancia, Tem também... Sem açúcar e sem conservante. E é não muito tem açúcar, gostoso. não. Não, É só isso da mesmo. fruta mesmo. Legal, muito bom. E o crepe também, né, que a gente vai devorar daqui a pouquinho. Então, se você quer, né, fazer o seu dia mais saudável aqui, entre em contato com o Fast Salad, eles entregam aí para Manhuaçu. Então, cara, fantástico. E fala que veio pelo Minuto Jovem. É muito importante você falar que viu aqui no Minuto Jovem, Vai tá bom? continuar patrocinando a É gente, isso né? aí. E a Tinalto Tintas também é patrocinadora aqui do Minuto Jovem, né?
É uma família mesmo aqui que a gente tem sim. construído. Em breve teremos aqui também o Milton e o Rafael. Estamos- Por livre e espontânea pressão. Estamos mas em vão estar aqui. negociações. O negociando Milton, aqui. não sei se vai conseguir, não. O Milton gosta. Milton é cara espetacular, ele gosta muito dos bastidores, né? Mas se trouxer é muito bom. Milton é uma Pois experiência é. muito legal. Então, ó, se você quer qualquer coisa na área de pintura, de interno, externo, casa, loja, Procure cenário, Edinaldo. cara, procure o Edinaldo que eles têm a Procure. solução pra você. Automóvel também, pintura de automóvel. E quando quiser uma tinta diferente, É né? quando às vezes acontece de você arranhar o carro, alguém passar o prego no seu carro, tem que achar essa tinta exatamente. Vai na Edinaldo que eles fazem a tinta da cor do seu Uma carro. coisa que a gente descobriu hoje, eles têm a tinta pudim, cara. Tinta Cor pudim. Cor Por que você pudim. descobriu isso? Conta aí, Sara. Por quê? Conta, produção. O Matheus mandou uma mensagem e mandou eu passar lá no Edinaldo pra buscar o pudim. Porque foi o Rafael Edinaldo que mandou o pudim. Presente. pro pastor. Pudim. Aí ele falou assim, procura o Vinícius. Cheguei lá, o tal do Vinícius não tava. Inclusive, Vinícius, espera da próxima vez. A Maria da Lorena. Não tava lá. E aí eu cheguei, tava o Sr. Milton e outro rapaz, eu falei, seu Sr. Milton, boa noite. Ele, boa noite. Eu falei, ó, o Matheus pediu pra eu buscar um pudim aqui. Pudim? Aí o outro moço virou e falou assim, pudim? Ah, mas eu achei que a Tinalto vendia só tinta. Eu falei, seu moço, mandaram eu buscar um pudim aqui, né? Mandaram eu buscar um pudim aqui. Aí o Sr. Milton virou assim, tá, vou olhar pra você. E procurando a tinta, pudim, o frasquinho de tinta. Aí eu tô olhando assim, ó, o Matheus pediu pra eu, tipo assim, procurar um tal do Vinícius aquele. Ah, não, então eu vou ligar pra Letícia pra ver do que é, né? Do que Aí se descobriu trata. que era pudim. Aí descobriu que pudim mesmo, era tinta. pudim de comer. Mas tem a tinta pudim. Tem. cara. Aí Olha ele que virou, doideira. aí ele Top, virou né? e ainda falou assim, não, se tiver pudim de comer na geladeira, quem vai comer sou eu. Então vai lá, Marquinhos, manda pra nós. Então, foi até amigos meus de escola, entre tanto, que fizeram algumas perguntas pro senhor. Não quiseram ter o nome divulgado e alguns termos são até polêmicos. Igual a galera, a gente sabe que todo pecado tem o seu arrependimento, se for verdadeiro a pessoa vai ser salva. A galera pediu pra perguntar se consumir bebida alcoólica é pecado. Se sim, por que não vai ter a salvação dela? Ou se tem Isso. uma visão, um caso, por exemplo, essa pessoa se beber vai ficar muito louca. Ou essa Isso. pessoa, tomei um vinho aqui com minha esposa. É. Se tem isso. Acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar é que só existe um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso. Só. Todos os outros pecados são perdoáveis, mediante o arrependimento. né? Mediante, se for verdadeiro. Mediante o arrependimento. Então, não tem. Então, mas todos os pecados são perdoáveis, com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. A Bíblia não existe na Bíblia nenhum versículo que condene a utilização da bebida alcoólica. A condenação é para a embriaguez. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia condena a embriaguez, não o consumo de álcool. Eu vou dizer, nós batistas somos abstêmicos. Nós não utilizamos bebida alcoólica em hipótese alguma, em momento algum. E então, para que a pessoa seja batista, ela precisa entender que ela precisa ser abstêmica. Por quê? Ah, mas isso não está na Bíblia. Não, nós entendemos que algumas pessoas que vieram para Cristo, elas vieram de um passado, inclusive, com problemas com álcool. Sim. Muitos lares foram desfeitos por causa de álcool, de pessoas que são, às vezes, até alcoólatras, doentes mesmo. Então, nós entendemos, isso é uma doutrina da igreja, então, que nós, então, não abrimos. Porque imagina eu dizer de púlpito, eu dizer, olha, meu irmão, você toma só uma tacinha de vinho. Para qualquer pessoa normal, uma tacinha de vinho não tem nenhum problema. Mas para um alcoólatra, o próprio AA diz que ele deve evitar o primeiro gole. Se um gole é um gatilho para ele ter uma recaída, então como é que eu posso dizer para ele que não, se não for, não tem problema, não é pecado. Então a gente deixa bem claro na nossa igreja que o pecado lá não é o beber a bebida alcoólica, mas desobedecer a doutrina. Isso. Então, se você... O pecado é a desobediência. Desobediência. Entendi. Então, se você... Por exemplo, nós temos igrejas aqui na nossa cidade
que elas permitem a utilização do álcool. Então, se você é uma pessoa que gosta de tomar um gole de uma taça de vinho, tomar uma cerveja em casa ou qualquer outra coisa, ok, mas na Batista nós não temos essa prática. Então você procure uma igreja que se encaixe, não que você vá para uma igreja e chega lá você queira se rebelar contra a liderança ou contra a doutrina da igreja. É muito simples assim. Não é pecado a utilização da bebida alcoólica, o pecado é embriaguez. Agora, se a sua igreja ela não permite, ou se outro, doutrina, né? Eu falei da Batista, sim, mas nós tem temos outras, né? áreas, Então, a maioria. a maioria, a grande maioria. Então, por causa dessa questão, né, de pessoas que vieram, né, com esse problema, então a gente prefere dizer, olha, por quê? Né? Se a Bíblia diz que a gente assim, pode... A igreja em conjunto, em amor a essas pessoas resolveram não tomar. não tomar. Então Também a gente abre mão de algo Isso. por causa do E outro. também o risco, né? Por exemplo, eu vou beber, mas não vou ficar tonto. Aí toda vez você ir na beirada do abismo, quase pular. Isso, né? se isso aí. a própria Organização Mundial da Saúde adverte, né? Eu acho interessante isso. Se o Detran diz, não, lá, Ronaldo, se liga aí, se eu estiver falando errado, me avisa aí. se a própria legislação de trânsito diz que eu não posso beber nada Para dirigir? quanto mais para ir para o céu, meu irmão. Não é? Se assim, Pegar o PRF com o PRCL com 20 quilômetros. então, assim, porque assim, porque diz assim, não, se de alguma forma ela qualquer quantidade ela muda o meu reflexo, ou seja, pode causar um risco. Então, se eu estou dizendo isso na direção, eu estou dizendo isso para tantas outras coisas que podem. Às vezes uma discussão em casa que seria algo muito natural, por um golinho de álcool, aquilo pode ser exagerado e pode trazer um transtorno familiar por causa disso, já que a própria Organização da Saúde diz que a gente sai do centro com qualquer dose alcoólica. Verdade. Noé se envergonhou, né? Se embebedeu. Se bebedou, quando Bebedeu. desce da... Bebedeu e bebedou. Zé Bedeu, tem um Zé Bedeu na Bíblia. Zé Bedeu, E aí ele trouxe vergonha quando ele sai da arca, né? Na verdade, acabou trazendo uma maldição para um filho, né? Verdade. Por causa disso tudo, ou seja, né? O senhor falou de blasfêmia. Você pode explicar um pouquinho o que é a blasfêmia para quem está assistindo? Porque talvez a pessoa já ouviu Eu ia falar, mas não perguntar isso. sabe o que é. A Bíblia, o contexto da blasfêmia é que Jesus estava fazendo milagres e, em especial, expulsando demônios. E as pessoas que lá estavam, os religiosos, disseram que Jesus estava expulsando o demônio por poder de Beelzebu. Na verdade, era Baal-Zebub, que é o deus das moscas. E aí o Cristo, então, ele chama a atenção desse povo dizendo o seguinte, que um reino dividido não subsiste. Então, se ele estivesse com o poder das trevas, como é que ele iria expulsar outro poder das trevas? Sim. E aí ele continua dizendo, nessa passagem, no contexto é esse, ele diz o seguinte, qualquer pecado é perdoado, mas o pecado a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus não é perdoado. Então, baseado nesse conceito, nesse contexto, a blasfêmia não é você atribuir ao diabo aquilo que Deus está fazendo. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É você atribuir ao diabo aquilo que Deus fez. É o único pecado que não tem salvação. Conscientemente. Porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Outra dúvida da galera é sobre tatuagem. Tatuagem é um pecado que vai tirar a sua salvação? Nada. Não. É assim, é interessante porque não há também na Bíblia nenhuma condenação para isso. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que fale sobre tatuagem. Alguns forçam falando, em Deuteronômio fala de marcas no corpo, mas essas marcas está falando de marcas de escravo. Era carimbos, era aqueles tipo de no ferro. campo de concentração, Isso, que tem a marca do número. Exatamente. Era falando porque você fica marcado pelo seu Senhor. Ali era nitidamente, falava nesse contexto. Não fala sobre tatuagem. A Bíblia não existe nenhuma passagem. Aí normalmente alguns usam assim, não, a Bíblia vai dizer que você não deve contaminar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus. Mateus, com muita sinceridade, daqui a pouco eu vou contaminar o meu
templo Com esse pudim. com esse pudim, que nós todos temos a total consciência como o açúcar é um veneno para o corpo. Verdade. Né? Eu sou pré-diabético. Eu deveria passar longe de açúcar. Isso aí é um pecado pro senhor. Para mim é um pecado. Eu estou contaminando. O sal. Meu irmão, você junta, nos feriados vem aí quinta-feira, aí você junta uma picanha com a gordurinha de 2 dedos, um sal grosso e uma Coca-Cola, é uma contaminação geral para o templo. O próprio Chernobyl. É o próprio Chernobyl. Né? Ou seja, mas ninguém fala isso. É verdade. Ou seja, quem defende esse contexto esquece que nós também ingerimos tantas coisas internamente e que às vezes uma tita. Agora, óbvio que. Depende Não, também do ó, aí que. o que acontece? Por exemplo, uma vez um jovem da igreja, se a gente estiver até vendo, a gente não vou citar nome, mas ele sabe, ligou e disse o seguinte: pastor, eu tô aqui com meu pai no Viva Voz. Eu quero fazer uma tatuagem. Meu pai disse que só faz se o senhor deixar. Nossa, a Isso resposta. é uma responsabilidade. Tá Porque nas meu pai suas está mãos. dizendo que é pecado e eu pedi para ele usar biblicamente onde está. E ele usou esse contexto do templo e o senhor já tinha ensinado isso na igreja. E eu pedi, ele falou: não, agora liga para o pastor. O pastor que vai resolver. Aí eu falei para ele: olha, não, então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Qual é o único mandamento com promessa na Bíblia dos 10 mandamentos? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Se desobedecer, já Você não está vai estar honrando o seu pai. Essa discussão Fazendo está isso. sendo saudável. Tipo assim, não é pecado, mas É tipo a seu coisa da pai tá desobediência. falando pra você Entendeu? não fazer. E assim, a Bíblia vai dizer que existem pecados e embaraços. Tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. Aí eu falei para ele: olha, nesse conceito, primeiro, vale a pena, por causa de um desenho na pele, você entristecer o coração do seu pai? Seria uma desonra. Segunda coisa, qual a motivação? A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Em que isso vai glorificar o Senhor? Segunda coisa. Terceira coisa, qual é o desenho? Você está... Não, é só um eixo. É Isso só tranquilo. Quer dizer, um tranca alguma coisa aqui. Né? tem um amigo que tem um Jesus andando de skate, né? Sério, e é cristão. Nossa. Então, Abraço, assim, Luan. qual é o motivo? Qual é o desenho? Quando você tem esse desenho, isso vai... Por exemplo, eu tenho um amigo no Rio, pastorzão, top. Ele tem um desenho, uma tatuagem de um anzol aqui no pescoço. Aham. E aí ele fez de propósito o pescoço, que aí quando as pessoas perguntam: rapaz, e esse anzol? Ele falou: Essa tatuagem. Rapaz, deixa eu te contar a história que o dia que o pescador de homens me fisgou. Olha. Cara, eu acho isso fantástico. Se a intenção é essa, Legal. se for para glorificar o Senhor, provocando uma curiosidade para evangelização, beleza. Ele vai para a tribo dos tatuados e ali ele consegue evangelizar. Então eu falei para ele: qual é a motivação? Qual o desenho que você vai usar? Quarta coisa, você sabe que nós vivemos num dos países mais preconceituosos do mundo. Preconceituoso do Você está mundo. disposto a perder o emprego, ou não ser admitido, ou ser abordado na rua por um policial e pelo simples fato de você ter um desenho na pele, ele te tratar diferente de alguém que não tem um desenho na pele? Você está preparado para isso? Você está consciente que isso pode acontecer? Por exemplo, minha filha contou pra gente uma experiência que no exército você pode ter tatuagem desde que a farda cubra a tatuagem, né? Então você não pode ter tatuagem exposta. Ela tem que cobrir a farda para você cobrir. Então não pode ter tatuagem na mão, no rosto, tal, tem que cobrir. Tinha uma menina lá que ela tinha uma tatuagem aqui no pescoço, com o cabelo solto, tapava a tatuagem. Era uma borboleta pequenininha. Só que na farda as mulheres usam coque e a boina. Tem que fazer um coque, bota uma redezinha e a boina. Quando faz o coque, aparecia a tatuagem. E essa menina foi desligada, passou num concurso muito difícil como sargento do exército e foi desligada por causa de uma pequena tatuagem. Nossa. A minha filha falou: pai, ela pediu uma faca pro sargento lá que ela ia arrancar com faca. E o sargento não deixou e desligaram ela. Aí eu falei, contei essa experiência para ele: você está preparado, quem sabe, perder a oportunidade, um sonho seu por causa de um desenho na pele? Então é o seguinte, baseado nessas 4 verdades, você faz ou não. Agora,
dizer um versículo bíblico que isso é pecado. Não tem como. Tem gente que fala de marca também, não, que a Coca-Cola é do diabo, a Helma é do Helmas diabo. é Aí do eu vi diabo. no Facebook assim, o cara, mas pastor, a Helmas é do diabo mesmo, que é homens do inferno? Não é muito bem isso, né? Olha, se for com pão que o diabo amassou, é melhor ainda. A gente fica... A Bíblia vai dizer que a gente fica engolindo um camelo, né? E engasgando com um mosquito. Tantas coisas que são de verdade pecado e a gente passa batido, e outras coisas que por exemplo, a Bíblia não fala sobre o excesso de tempo que a gente fica na rede social e tem destruído lares. Eu tenho atendido muita gente, casais com crises de gente que... excesso disso aqui. Jogos de homens que ficam a madrugada inteira jogando, casados. Tá afetando. Tá afetando. Isso a Bíblia não vai dizer, porque não existia essa tecnologia no passado. É um pecado novo. Mas nós ainda estamos discutindo tatuagem. Verdade. Entendeu? Que é só um desenho na pele. Nada mais do que isso. Apenas um desenho na pele. Agora, baseado em todas essas quatro pontos, você faz. Ou não agora dizer que você vai para o inferno por fazer tatuagem? Não, a Bíblia não diz isso. Não tem como. Não. E aí eu penso que as questões, igual a Sara falou, essas questões são mais pessoais do que doutrinárias. Sim. Porque exatamente. eu posso muito bem, por exemplo, a minha denominação, eu, como batista, me permite andar de bermuda. O pastor batista, aliás, todo membro batista usa permitido. Eu não uso bermuda. É pessoal. Óbvio, né? Quando eu vou pra praia, eu não vou não vai de calça jeans, né? Não vou, né? Não vou numa piscina, não vou. Mas estou dizendo, no dia a dia, você não dentro vai me da igreja, aqui na cidade, né? Tô passeando pela cidade, tô de bermuda. Você não vai me encontrar. Eu moro aqui há 15 anos e ninguém nunca vai me viu de bermuda aqui, mas nem vai me ver. Mas isso é pessoal. Meu pastor abdicou, por exemplo, de jogar futebol. É um negócio que às vezes não tem maldade nenhuma, mas ele fala, cara, toda vez que eu jogava futebol, eu estressava, saía da graça. eu falava besteira demais. Então eu abdiquei de jogar agora, e ele também não usa bermuda. O problema é o futebol? Não, o problema é ele. Ele pessoal. Isso, pessoal. O problema é a bermuda? Não, o problema sou eu. Eu ficaria muito constrangido se uma irmã, em especial uma idosa da nossa igreja, me encontrasse na rua com uma amiga e fosse me apresentar, esse aqui é meu pastor, e eu de bermuda ficaria muito constrangido. Você está entendendo? Então, mas não é pecado. Não, mas eu acho isso embaraçoso. Agora, eu não posso fazer disso uma doutrina. Eu erro quando eu subo para o púlpito e digo assim, olha, Deus disse que ninguém pode. Isso é pecado. Não. No meu... Como a Sara disse, no coração dela, ela ouviu de maneira muito nítida, não faça. Não faça. Eu entendo isso, né? Não use. Não use. Não é que eu não me sinto bem por esse contexto pastoral. Perfeitamente. Agora, não vou pregar isso. É pecado usar bermuda, como no passado, algumas gerações de olha, mulher não pode usar calça comprida, o homem não pode usar... Não. Isso biblicamente, não pode dizer que isso é pecado. E quando isso vem do Espírito Santo pra gente, não se torna um peso. Sim. Não é um negócio que você faz obrigado e fica tipo assim, você fica ali naquela vontade de fazer e não faz. Parece que a vontade é essa. A Bíblia vai dizer, Sara, que seja a paz o vosso árbitro. Então... Se você tem dúvida, eu acho que não é pra você fazer. Exatamente, né? Já tem uma placa aí, né? Você já está perguntando ao seu pastor. Então, se tem paz no coração, faz. Qualquer coisa. Não está me dando paz, não faça. Se aquilo não está dando paz... será que eu faço? Então não faça, já está errado. Sabe o que eu acho interessante com a tatuagem? É a Yakuza, a máfia japonesa. Todos eles têm tatuagem, mas as tatuagens da Yakuza não são expostas. Você pega um desenho da tatuagem do Yakuza, parece até uma camisa, que é todo o corpo inteiro, mas... Você não vê uma tatuagem exposta. Porque eles têm essa preocupação de não serem apontados na rua como Yakuza. É diferente do bandido brasileiro, né? Que, não, eu quero parecer um bandido. Aí coloca a música aqui, obrigado. Clink, eu quero parecer um bandido. Você quer ser um bandido? Não se pareça com um bandido. A dica aqui. Então, assim, vai nas do Yakuza. Você gosta, porque para quem que você vai fazer?
Se é pra você, se não é pra mostrar ninguém, por que você não faz num lugar escondido seu, em que você vai botar uma camisa sua? Então, não. Pô, é seu, cara. É. Agora, qual a intenção de fazer? Você é pro outro. Então, pra quê? Mas Verdade. enfim, né? Eu acho. Torna a dizer, é muito pessoal. O erro é quando a gente coloca aquilo como se é pecado sem ser pecado. Sem né? ser pecado, verdade. Outra coisa que o pessoal fala muito é música secular. A música do mundo do isso, diabo. você tá adorando ao diabo, cara. Isso aí, você não tá só ouvindo uma música, não. O que você acha, pastorzão? Cara, eu assim como a tatuagem, eu penso que eu preciso pensar naquilo que me edifica. Eu não tenho nenhum problema com música secular. Zero. Eu tenho um problema com música que não edifica. Perfeitamente. Então, eu gosto de conhecer a letra da música. O que ela está dizendo? Puxa, ela está denegrindo a imagem da criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Sim. Está induzindo as pessoas a cometerem pecado, a encher a cara. Todas essas coisas que, de alguma forma, elas induzem a um pecado, induzem a um erro, eu não gosto de ouvir esse tipo de música. Agora, ouço, se for uma música que seja uma música secular, mas que ela tenha um conceito, uma letra daquilo que às vezes a gente compartilha. Por exemplo, eu tenho raiz nordestina, minha família, meus pais são paraibanos. Então tem muita música do Nordeste que fala sobre a terra, sobre o Nordeste. Então, assim, eu amo o Nordeste. Então, todas essas músicas que ela fala sobre o Nordeste, eu gosto muito. As músicas que falam sobre o sofrimento do nordestino, sobre a seca, sobre o que faz a gente repensar, pensar algumas coisas, eu gosto demais. Então, eu acho que o problema todo não é... O problema é a letra. Não é o ritmo. E nem quem fez também. Porque assim, agora, por exemplo, o pessoal fala de eu mudar um pouquinho, mas dentro disso ainda, Sim, ritmo, né? Eu gosto muito de Didi Alpiste. Didi Alpiste. Pô, eu gosto muito de Pregador Lu. Eu gosto do estilo. Eu sou carioca, eu gosto do funk. O carioca tem a cultura. Gosto do pagode, do ritmo. Porque não tem ritmo do diabo. Não. A Bíblia diz que a única coisa que a Bíblia atribui a paternidade ao diabo é a mentira. Isso é dele. Só isso. Isso é dele. O resto não. Então, agora, eu quero ver a letra. Tem músicas evangélicas que elas são o contexto bíblico totalmente errado. Por exemplo, eu amo o Anderson Freire. Já trouxemos na nossa igreja, né, Marquinhos? Benção, um cara espetacular, foi para minha casa, jantou com a gente lá, uma humildade incrível. Só que ele tem um hino, que é o Ouro de Ofir, você é Raridade, que é antibíblico. A Bíblia vai dizer que miserável homem que eu sou. Não sou ouro de Ofir, nada. Não sou espelho. Não sou espelho de nada. Sou ouro dos tolos mesmo. E essa música, ela é... Entendeu? Então, assim, óbvio que... dele. Pô, cara, isso Tem uma outra também que eu vi no TikTok esses dias, que o cara tá... Ele é cristão e ele faz TikTok pro público cristão. E aí a música tocando e ele parado assim, ó, um tempão. Aí no finalzinho do vídeo, ele colocou tipo assim, Deus esperando a adoração pra ele. Aqui, ó. E a música toda é sobre a gente. Sim. E ninguém repara. E eu falei assim, É verdade. caraca, é mesmo. Aí eu fui ouvir a música e falei, O cara tá certo. Cara, aquela cara- Damares, aquela música da Damares, quem te viu passar na prova Eu ia e não falar te dessa ajudou, agora. quando vê você na Bíblia, vai se arrepender. Rapaz, a música que... Vingança. Mas tem uma música também de um cara que se chama, eu acho que é Samuel Mariano. Que eu ouvi a música e falei assim, eu não acredito que tá todo mundo rodando por causa dessa música. Que fala assim, eu ganhei uma túnica. Não comprei, não berganhei, ganhei. Aí no refrão é alguma coisa do tipo, quem tem a túnica é melhor e tal. Eles vão ver que você é o melhor dentre as outras pessoas. Alguma coisa nesse contexto. Nada edificante. a música que tava no vídeo é aquela, eu aprendi a ganhar perdendo, aprendi a cair. E aí ele assim, Tá. Bacana. qual que é a parte que Deus entrou, né? Aonde tá? Então, assim, Ele aprendeu a ganhar perdendo. Então, Ele sozinho, aprendeu a subir ele. descendo. Quem que desceu? Quem que fez o quê? hoje aí,
havia uma doutrina no passado que era chamada de a teologia da prosperidade. A TEM tá muito forte hoje em dia também. Mas hoje é a teologia do coach. É do coach. E aí, essa teologia do coach é uma teologia antropocêntrica. E as músicas são antropocêntricas. A mensagem é antropocêntrica. Tudo é o homem, tudo é para o homem. E aí você esquece que, na verdade, tudo é para o Senhor. A mensagem é cristocêntrica. A adoração é para Deus. Mateus, até a oração, a Bíblia diz que nós não podemos orar para Jesus, nós não podemos orar para o Espírito Santo, nós temos que orar para Deus em nome de Jesus. Isso aí. Então, assim, é o que a Sara falou. Teve uma época que era Cassiane e Jairinho, um casal, aí só faziam música de casamento, de amor. Ok, linda música romântica, mas não tem nada a ver com crente, não tem nada a ver com música evangélica, que era música de amor. Só que era cantado por cristãos. Isso, entendi. Agora, me impedia de ouvir? Não. Agora, dizer que era música evangélica não era. Não. Para mim, Cassiane e Jairinho é igual Jane e Erondi. Não é da época de vocês, não, mas tinha um casal chamado Jane e Erondi que cantava a música Não Se Vá, que fez muito sucesso. Não Se Vá. O Ronaldo tava cantando essa hoje o dia inteiro. É verdade. Então, assim, um casal que cantava lindamente uma música de amor, que fez muito sucesso, que pra mim, Cassiane e Jairinho com música de amor é a mesma coisa. A diferença é que um era um casal evangélico, o outro era um casal. Agora, se nós estamos falando da mensagem, que é a música, a mensagem era a mesma. Verdade. Nós não estamos falando do emissor. Nós estamos falando da mensagem. Né? Até porque é o seguinte, a maioria do emissor nós não conhecemos. Às vezes a gente canta uma pessoa que a gente nem sabe quem é. Sabe nem se ele tem vida com Deus ou se ele apenas aquilo ali é só mercado para ele. Tem um cara que foi muito famoso na década de 80 e 90, chamado J Neto. J Neto, ele tem uma voz parecida com o timbre do Roberto Carlos. Então, todos os hinos evangélicos do J Neto é a música parecida do Roberto Carlos. Então, quem gostava é Roberto Carlos dos Eu crentes. já vi uns coisas gospel também. Titanic gospel. Tem. Dá glória sem parar. O Kim era o Renato Russo dos crentes. Do Catedral? Né? Porque tem uma voz muito parecida. Né? Então, eles usavam isso. Então, na verdade, no fundo, estava buscando, lembrando lá daquelas músicas. Não, mas eu não ouço aquele fulano, mas eu ouço alguém que me traz saudade. Na verdade, saudade do Egito. Isso. Saudade do Egito. Agora, eu presto atenção na letra. Na mensagem. Eu brinco lá na igreja, nós temos um hino do cantor cristão, que é nosso hinário da Igreja Batista, que tem uma parte que diz assim, deixa eu ver se eu lembro aqui. Se da vida as vagas procelosas são. Diz assim, se da vida as vagas procelosas são. Eu falei, cara, isso é lindo. Eu só não sei o que significa. Deve ser muito bom que tá no hino do cantor cristão. Pô, cara, isso deve ser muito... Perfeito. Deve ser bom. Porque se tá ali, é bom. Isso aqui é o próprio verbo. Aí o pessoal canta lá. Eu falei, irmãos, nós... somos batistas há anos, cantamos isso há anos. Sim, da vida as vagas procelosas são. Pessoal, você sabe o que significa? O que significa? Eu não sei. Todo mundo calado. Ninguém sabe. E aí, deve ser de Deus. Deve ser de Deus, porque se está no meio do conceito. Então, às vezes, a gente nem sabe o que está cantando. E só porque está dentro de um contexto, a gente acha que é de Deus. Tem a do Jó, né? Você já viu o cara cantando? Não é bom, não. Não. Tem um cara que cantou na igreja, né? Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seu marido. Esse Jó tá meio estranho. Procelosa, feminino de proceloso, mesmo que revolta, estada, bravia, tempestuosa e tormentosa. Não entendi nenhuma dessas outras palavras. Até o significado é difícil de compreender. O significado dela é complicado, velho. É melhor cortar ou deixar? Ou seja, se a gente... então, a grande questão é só porque está no contexto, naquele contexto ali, é de Deus? Nem sempre. Nem sempre aquilo que parece ser de Deus é de Deus. E nem sempre aquilo que parece não ser de Deus, só porque está fora. Por exemplo, existe um livro na Bíblia que não existe a palavra Deus. Não Esther. Não existe, você não acha o nome de Deus ali. Você vê a ação de Deus. Vai dar só a galera procurando agora. Mas você não vê a palavra de Deus. Não vê a palavra Deus. Deus disse, Deus mandou fazer. E Deus... Não existe. Existe uma ação
nós vemos claramente a ação de Deus ali, mas não tem a palavra de Deus. Então, às vezes, o fato de não falar de Deus não quer dizer que não seja benéfico. Ou aquilo que fala de Deus, por exemplo, né? Roberto Carlos fez muita música com o nome de Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. E é uma música que faz Jesus Cristo. E a música evangélica? É a música que a gente canta na igreja? Não é. Se fosse a Cassiane cantando. Se fosse a Cassiane, entendeu? Então, às vezes, a pessoa é por quem é o emissor. Mas a gente tem que ter o conceito da mensagem, não do emissor. Verdade. Essa do Jó aí foi... A do João foi maravilhosa. Essa foi de quebrar. Eu acho que todo mundo tinha que ouvir. Tem uma música que chama... Eu não tô mentindo, vou te mandar depois. A música se chama Labassuri Onderra. Cara, é constrangedor. O nome da música é Labassuri Onderra. E a inteira música escrita, assim, tem a letra em língua estranha. Cara, é um negócio assim, constrangedor de se ouvir, mas é uma música que tá lá. Igual, teve uma música lançada há pouco tempo que ela repercutiu muito, que ela é da cena do trap, que foi Terra Prometida. Eu até falei pro pastor ouvir, porque eu escutei essa música, gostei, ela não tem nada, difamando nada, apologia nada, totalmente falando de Deus até. E eu vi um react de um pastor carioca lá do Rio de Janeiro ouvindo a música. Ouviu, gostou, aí o cara perguntou, tocaria na igreja? Aí ele, tocaria, porque não é o estilo que manda, é a letra, é a repercussão. Agora, isso, dela. aquilo que o pastor falou também, geraria um escândalo muito grande. Muito Exatamente. grande. E talvez isso não seria legal. Exatamente, exatamente. Porque assim... Acabaria difamando a igreja. Porque a Bíblia vai dizer que a gente tem que ter o cuidado, né? A Bíblia diz que é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Porque nós falamos sobre gente imatura, né? Sim. Que às vezes pessoas que não estão preparadas para ouvir determinadas coisas, elas entendem de forma diferente, e a gente precisa respeitar isso. Então, existe situação, faz em casa, ouve em casa. Ouve em casa, isso. Ouve no fone. Se você acha que isso é importante, estou dizendo para você fazer, não estou dizendo se você acha que você gostou. Se você gostou, faz. Não, né? saia também no Tudo carro posso, divulgando. nem tudo convém, né? Exato, o apóstolo Paulo vai dizer isso, né? É Que nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém, né? verdade. E o outro e o último até, essa aqui é até muito pesada, só que os tempos estão avançando e tá cada vez ficando mais normal a gente ouvir falar isso. Relação antes do casamento. Relações na juventude de casais, ou até não de casais. Isso a Bíblia condena veemente. A Bíblia vai chamar de fornicação. Adultério é o ato em que as pessoas casadas têm relação fora do casamento, é adultério. Pessoas que têm atos sexuais que não são casados ainda, a Bíblia vai chamar de fornicação. E a Bíblia condena isso. Por que a Bíblia condena? Porque o que une o casal é o ato sexual. Isso. Não é o cartório. Cartório é apenas um documento entre duas partes. Verdade. Por exemplo, o primeiro casamento homossexual aconteceu no Brasil, aconteceu em Minas Gerais e em Manhuaçu. Sério? No Brasil? No Brasil. Caraca. Nossa, aqui Aqui em Manhuaçu. Não sabia, não. Ou seja, aquelas duas pessoas são casadas com o mesmo certidão de casamento que um outro casal hétero tem. Se chegarem na igreja com essa certidão, não vai ser a certidão que a gente vai colocar como parâmetro para aceitar ou não na igreja. A vida dos dois. A vida dos dois. Então, porque a relação sexual cria uma unidade espiritual. Então, a gente costuma dizer para casais que sexo é um presente de Deus para casais casados. Verdade. Então, é para casal casado. Evite. Não faça. Não faça. A Bíblia vai orientar que Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Então, no tempo de namoro, é tempo para se conhecer. Para saber se aquela pessoa que você vive, que você namora, ela tem defeitos e qualidades. Defeitos que, se ela não mudar, você terá condição de conviver com ela pro resto da vida com aqueles defeitos. Porque, às vezes, ninguém muda ninguém. Então eu preciso olhar para aqueles defeitos e dizer assim, puxa, não, esse eu consigo relevar. Então namoro é para isso. Namoro é para a gente se conhecer. Sim. E depois então, que aí eu digo, não, essa é a pessoa que eu quero ver para o resto da vida.
E aí eu vou me casar e eu vou receber da parte de Deus, então, esse presente que eu vou me unir. Porque no passado era assim, se casava era o ato sexual que selava o casamento. Era o ato sexual. Então, quando um jovem ele pratica relação sexual com uma menina, ele está selando ali espiritualmente uma união. E daqui a pouco ele larga essa e vai para outra. Daqui a pouco vai para outra. Isso traz um peso, né? E vai selando selando um monte de compromisso. E aí vai pecando. Pecando. E vai trazendo consequências para a sua vida. Então, a Bíblia condena, né, isso que a gente está falando. Aquilo que a Bíblia não diz que é pecado, a gente não vai dizer que é pecado. Mas aquilo que a Bíblia diz que é pecado... É pecado. É pecado. Não tem o que discutir. Não tem. A Bíblia vai falar, deixar bem claro que fornicação afasta, é um pecado, e como todo pecado, afasta o homem de Deus. Verdade. Isso é muito interessante, cara, que eu queria fazer essas perguntas, porque eu sei que o pastor, ele, tipo assim, ia explicar é pecado ou não é, ia dar uma explicação, ia justificar a resposta. A ligação de alma, né? Isso. É, a ligação de alma. Eu ouvi muito falar nesse termo, ligação de alma. Porque era assim no passado, né? A Bíblia vai trazer vários exemplos dessa forma. A própria palavra conhecer, né? Que é ato sexual. Então, quando conhecer é ter intimidade com aquela pessoa. Então, a intimidade é que traz essa união entre duas pessoas. Então, essa união ela só pode ser selada com alguém. A Bíblia vai dizer que por exemplo, Mateus, que é um outro tema muito discutido no meio evangélico, a Bíblia ela permite até o divórcio se houver traição, mas a Bíblia não permite um segundo casamento. Não. Sério? Não. Que louco. Eu já escutei. Aliás, eu sabia do divórcio. Aliás, da enquanto traição. o outro estiver vivo, né? Então, se você quiser casar novamente, mata a mulher. Vai ter contato com a máfia japonesa, né? Não vai você, né? Ou peça o pastor Cláudio Duarte para fazer oração. Ou passa Quem vai orar, mata ele, Mata Jesus. ele. Você tem Porque certeza? Mata É a ele. Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que enquanto a outra pessoa vive, nós estamos ligados. É um compromisso. É um compromisso que foi feito. Então nós estamos ligados. Ainda que alguém diga, não, mas a Bíblia diz que o que é desligado na terra é desligado no céu. É porque a gente tem sempre uma justificativa para os nossos Aquela erros. desculpinha esfarrapada. Então, assim, não tem problema. Se você quiser separar, se você acha que não tem, a Bíblia vai dizer que dois não podem caminhar juntos se não houver acordo. Amós vai dizer isso, ok. Agora, sabendo que enquanto a outra pessoa vive, você está ligado com ela para o resto. É até que a morte os separe. Até que a morte E a gente Isso é não muito para forte, pra cara. pensar nisso, mas é tão forte que quando você vai casar, é perguntado pra você se você tem certeza daquilo ali. Mas virou mais só um ritual, né? E é tipo assim, escancarado na sua cara. Olha, é na saúde, mas é na doença. É na riqueza, mas é na pobreza. Lá, Sara, nós temos um curso de noivo. Todo mundo que vai casar lá na nossa igreja, antes passa por mim ou por pastor Davi, e a gente faz um curso de noivo com o casal. E eu sempre deixo bem claro, olha, esse é a última chance que você tem para se separar. Para você se separar é a última chance agora. Porque a partir do casamento, vocês se tornam uma só carne. Sei. É aquela ilustração de pegar duas massinhas, né, aquelas massinhas de modelar, pegar uma de uma cor, outra de outra. E juntar. E juntar. Juntou, misturou. Depois, agora separa. Já era. Não tem mais jeito. Nós nos tornamos uma só forte, carne. Uma só carne, verdade. Depois que torna uma só carne, não tem como tirar mais. Isso é Não muito tem forte. como. Igual a pessoa que casa só no cartório, tem esse poder de Deus, a bênção de Deus? Ou não é um compromisso? Não, na verdade, para nós evangélicos, né, porque, como eu falei, o cartório é algo que foi inventado há pouco tempo. Pelos homens. Né? Pelos homens. É apenas um contrato entre duas partes. É a bênção da igreja, ela é mais importante do que... mais. Agora, óbvio que nós cumprimos lei. Lógico. E a lei do país... Aliás, hoje, inclusive, a lei nem obriga mais o cartório. Hoje tem chamado união estável, que não se obriga nem mais o casamento dessa forma. Então já tem uma união estável. Então tem igrejas que aceitam, inclusive, a união estável, mas desde que tenha a bênção dada pela igreja. Isso aí. Entendeu? Que é aquele que a Igreja Católica chama de sacramento. A gente não usa essa palavra, mas não deixa de ser algo que é uma bênção, né, especial para esse relacionamento conjugal.
Essa questão do casamento, da vida conjugal. É errado, é pecado o casal evitar filhos? Porque eu vi uma menina da presbiteriana falando isso hoje no Instagram e eu fiquei curiosa. Eu já segui ela há bastante tempo. Ela começou a namorar, inclusive, depois de mim e do Matheus. Já casou, a filha dela já nasceu. E ela estava conversando sobre isso no Instagram e falando que o casal cristão ele tem que ser aberto à vida, independente da situação, porque ele tem que confiar que Deus vai prover as coisas. E, de certa forma, a gente sabe que, assim, Deus provê sim, a gente confia, mas tem um momento certo para as coisas acontecerem. Só que, assim, esse momento também não está sob o nosso controle, porque é Deus quem decide as coisas. Mas é errado a pessoa decidir, de certa forma, prolongar isso? Ou... Eu posso emitir minha opinião, mas eu não, né, a gente está falando o que se é pecado ou não, né? Se eu for pegar a literalidade da palavra, a Bíblia vai dizer que nós fomos constituídos para multiplicar. Né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Então, se eu for pegar a etimologia, né, aprofundada, é importante que eu multiplique. Então, isso faz parte da natureza humana gerar filhos. Isso é o que a Bíblia diz. A Bíblia, mas se eu disser que se eu tiver métodos anticoncepcionais, eu estou pecando? Não, biblicamente eu não tenho resposta para isso. Agora, eu penso o seguinte, aí é uma opinião pessoal, não é o que a Bíblia diz. Como diz Paulo, digo eu e não a Bíblia. Digo eu o seguinte, se é um momento do caso de dizer, olha, nós estamos começando a nossa vida a dois e a gente precisa se organizar financeiramente, primeiro a gente quer se curtir, se conhecer, nós vamos viajar, nós vamos comprar nosso apartamento, nós vamos se organizar e depois quando nós estivermos organizados financeiramente ou em maturidade ou qualquer outra coisa e a gente vai ter filhos, ok. Agora eu penso que dizer, não, nós vamos escolher não ter filhos. Eu acho que isso é muito egoísmo, tendo em vista que tem tanta gente querendo ter filho e não pode. Verdade. Então eu acho isso muito egoísta, dizer assim, não, eu não... Ainda que a gente diga assim, não é porque eu não quero, o mundo está muito ruim, eu não quero botar um ser humano lindo nesse mundo terrível. Não, isso não cabe a você isso. Então eu penso que se for temporal, para que vocês se curtam, dizer, não, deixa a gente... Tem um casal lá na igreja que eu brinco muito com eles, né? O Camila e a Georgia, né? Já se casaram tem 2 anos e eu boto a pilha neles. E aí, como é que é, meu irmão? Porque assim, né? A sociedade te pressiona para ser casado, depois pressiona para ter filho, depois pressiona para ter mais um filho e assim vai, né? Se a gente for ouvir a sociedade, a gente tá morto. E eu fico brincando com eles, 2 anos já, meu irmão. E eles me não, pastor, a gente está se curtindo. Pô, e é isso mesmo, legal. Pô, vamos se conhecer, porque algumas coisas depois que os filhos nascem não dá mais para fazer mesmo. Então, poxa, vamos se curtir, vamos se organizar financeiramente. Agora já estamos aqui organizados, agora vamos ter o filho, como 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, não sei. Legal, agora dizer, não, eu não quero ter filhos, eu acho isso muito egoísmo, em detrimento de mulheres que gostariam de ter filhos e não podem ter. Então, torna a dizer, Sara, digo eu, não a Bíblia. Não a dizer Bíblia. que é pecado, é pecado não. Óbvio, né, que há uma discussão acerca do DIU, né? Então, qual é o método anticoncepcional? Né? Tem métodos que o DIU, por exemplo, é tido por uma parte da ciência que é um método abortivo. Né? Então, e outros não. Então, assim, aí é uma outra discussão. Né? Se o método anticoncepcional ele for um método em que, por exemplo, a Igreja Católica condena qualquer método anticoncepcional, quer seja a utilização de preservativo, remédio, qualquer outro, a Igreja Católica condena veemente. Mas a grande questão, eu penso que a gente tem que entender o que a Bíblia diz. E torna a dizer, eu só posso dizer que se é pecado, se a Bíblia diz que é pecado. Verdade. Isso aí. Cara, muito bom o papo de hoje, Sério, gostei. Incrível. Obrigado, pastor, por ter aceitado o obrigado convite. eu, e o papo, assim, renderia aqui mais horas. Muito Vai mais, ter parte 2. Eu espero, Vai ter a volta do pastor. eu espero que tenha sido proveitoso, de verdade, que tenha acrescentado aí para vocês. Para mim foi um privilégio. Nossa, eu tenho um prazer imenso de compartilhar as coisas de Deus.
Eu sou apaixonado por Cristo, né? Eu sou pastor, mas na verdade a minha convicção de conversão é maior do que qualquer coisa. Eu sou apaixonado por então poder compartilhar. Eu utilizo essa pulseira aqui, Matheus. Eu não sei se você já ouviu o livro Sem Palavras. Esse aqui é um método de evangelização por cores. Então cada cor ele traz o céu, o amarelo representa o céu, que é um lugar preparado para todos nós, né? É um lugar que a Bíblia diz que inclusive compara com ruas de ouro. Mas aí o pecado entrou na humanidade, fazendo a separação entre, né, a nossa, não permitindo a gente entrar no céu por causa do pecado. O vermelho simboliza a morte de Cristo Jesus, derramamento do seu sangue, fazendo com que este pecado agora fosse limpo, né, fosse transformado agora a nossa vida numa nova criatura. E para que a gente continue, né, nessa vida, a gente precisa, assim como as árvores, né, que são verdes, a gente precisa continuar crescendo, né, crescendo através da leitura bíblica, através de conhecer mais de Deus. Então eu uso essa pulseira mais para lembrar do que Cristo fez por mim do que necessariamente evangelizar outras pessoas, porque Santo Agostinho disse o seguinte: pregue a todo tempo, quando necessário use as palavras. Então a pregação é com a nossa vida, mais do que com as palavras, porque falar todo mundo fala. Viver o Cristo é mais importante do que falar do Cristo. Verdade. Eu sempre tive a curiosidade, por que ele usa essa pulseira? Outro dia o cara perguntou assim: ué, pastor, tá usando a pulseira do Senhor do Bom Fim? Que era muitas cores. Eu falei: não, esse aqui na verdade é do Senhor do bom começo, bom meio e bom fim. Bom fim. Boa, saiu por cima. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Valeu, agora é a nossa vez aqui, né? Dá licença aí, nós vamos desligar as câmeras aqui, até para não criar em você um pecado. Que é inveja. A gula. Aí você tem que se arrepender depois de ter. Então... Valeu, galerinha. Valeu, rapaziada. Tamo junto.